Alô! Voltei aqui para ter um papo incrível com meu amigo de longa data, Pedrinho Salomão, dono da Rádio Ibiza. Hoje também escritor, coaching, ele escreveu inclusive esse livro aqui que eu vou ler, vou devorar, O Valor Presente. Irmão, muito obrigado por ter vindo aqui me prestigiar. Que prazer, Cleber. Reabrindo a casa. Que coisa boa, meu nome irmão. novo. Espero que bombe aqui. Porra, como muito tudo bom que você te ter faz. mesmo, viu? Prazer é meu. Obrigado, tantos papos que a gente já teve fora das câmeras, né? Agora tem um aqui, é cara, ótimo. aliás, é uma coisa pra gente falar aqui. Eu te mandei a mensagem e você não respondeu. E muita gente não sabe, quando você manda muita linha de transmissão, tem gente que começa a não receber. E às vezes Sim. você acha que a pessoa não respondeu, ela simplesmente não viu. Não viu. É E aí quando eu você fui comentou ali, no Instagram, aí né? eu comentei no Instagram dele porque eu falei, pô, o Pedrinho, na hora ele respondeu. Então, que bom. Que bom que a eu gente fui ali, tá porque às vezes a aqui. gente acha que a pessoa, a nossa cabeça é tão louca, né? Você tava falando sobre a gente ficar somatizando as coisas nesse momento difícil. E às vezes você fala, pô, o cara não me respondeu, a gente já cria os nossos enredos estranhos, né? As narrativas que estão aprisionando a Que gente. vão aprisionando a gente. Mas, pô, que bom que você veio. Eu, Prazer pô, te estar aqui admiro pra contigo. caralho, desde lá de Rádio Ibiza. A recíproca é verdadeira. Vem cá, pra galera que tá aqui e não te conhece, né? Eu te conheci, a Rádio Ibiza já era a Rádio Ibiza. Já era uma empresa de in-store grande, né? De identidade de marca através da música. Como começou essa história? Porque eu sei que foi empreendedorismo puro, né? Foi, cara. Foi uma experiência... Tem uma coisa marcante. A gente pegou uma época de Rio de Janeiro, consequentemente de Brasil, né? Desse Rio, vitrine para o Brasil, onde se esperava muito pouco dos empreendedores. Então eu brinco que a gente não teve tanta pressão para dar certo, talvez o que tenha feito a gente experimentar nesse outro mundo, né? De 20 anos atrás, de 15, 20 anos atrás, experimentar um pouco coisas que a gente via no comportamento humano e que podiam dar algum resultado, né? Dar em alguma empresa. A Rádio Ibiza, ela nasceu, acho que o ponto de partida, né, o momento zero da Rádio Ibiza, foi uma percepção nossa diretamente ligada ao consumo e à experiência do varejo. Eu fui passear num shopping, fazendo uma pesquisa de mercado, enfim, né, e aí eu vi que os projetos arquitetônicos das lojas, eles já não eram mais aquelas caixas idênticas, né, com o mesmo projeto de luz, de visual merchandising, de arquitetura, e eram projetos sensoriais. Isso me deu imediatamente, né, uma associação para que a gente deveria não só se preocupar com todos esses itens, esses elementos da construção, né, que já eram conhecidos, até o próprio marketing olfativo já existia, né, o cheiro da marca e tal, mas ninguém se preocupava em fazer uma identidade musical com a cara da marca. Existia a ideia da música ambiente, que era basicamente você colocar ali o que aquele público-alvo estava escutando, mas construir uma identidade nova, não necessariamente baseada no que estavam escutando, mas no que poderiam escutar a partir de tudo que era construído, foi o nosso ponto de partida. Aí quando a gente já tinha uma produtora de áudio, né, então pouca gente sabe, mas eu e o Rafa, a gente já tinha uma produtora de comercial, spot, jingle, trilha, então a gente já vinha nesse universo e eu nunca fui músico. Eu sou um analfabeto musical, eu não tenho nenhuma formação musical, o que talvez tenha ajudado a olhar para o produto de forma menos romantizada. E aí essa produtora que majoritariamente fazia jingles, spots e trilhas sonoras e vinhetas, estava num mercado que estava se modificando muito. Estava deixando de ser analógico no seu conceito de produção e passando a ser digital, a chegada do MP3, isso a gente está falando de 2006, né? Então a gente já tem um bom tempo aí. E essa chegada do digital estava fazendo com que muita gente também produzisse, você sabe muito bem, porque você é um expert no mercado, produzisse suas músicas dentro de casa, né? Das suas garagens. Aumentou a competição absurdamente, né? Exatamente, a chegada das independentes, né? Acho que entrando num contraponto daquela grande estrutura de major. E aí a gente juntou tudo isso no mesmo balaio e pensou, a gente pode montar uma solução que traga identidade para as marcas e ao mesmo tempo aproveite tanta coisa que está sendo produzida e que já foi produzida, o chamado lado B, que não é utilizado hoje, né, no jabá, nas rádios. Então vamos fazer uma coisa mais ainda, né, virgem no sentido de poder ser explorada. E aí, cara, a Rádio Ibiza nasceu desse lugar. E foi um sucesso muito meteórico, porque... Não, mas peraí, Val, antes do sucesso, sabe por que eu tô te falando isso? Cada vez mais eu acredito que essa ideia que vocês tiveram, eu, por exemplo, uma vez tive. Eu entrei no... Muita gente, né? Mil Frutas, que eu sempre ia e tava tocando uma música ruim. E a gente conhece a dona. E aí é nosso cliente hoje. Eu perguntei pra ela na academia, que a gente Paulinha, fazia mesmo academia. Ela comprou apartamento do meu pai, né, na Lagoa, há muitos anos atrás. Sim. Aí, pô, Búzios, eu sempre estive em Búzios, ela é o meu sorvete favorito. E eu me lembro que lá atrás eu falei pra ela, cara, eu fui lá na loja de Búzios, tava tocando uma música ruim. Aí ela falou, porque
como que eu controlo? A pessoa vai lá e bota a música. Eu falei, pô, mas... Ela falou, por que você não arruma... Você não tem um cara de som? Você não tem estúdio? Eu falei, sim. A ideia é boa, mas aí eu pensei, como que faz isso na vida real? Como é que isso funciona? Como que funciona? Como que você vai colocar o som em todos os lugares? Como que você vai criar essa trilha? E aí as ideias vão pro saco, porque é justamente a hora que você não tem aquele espírito empreendedor que é falar, tudo bem, eu tenho a ideia, mas como que eu ando com a ideia? Porque, cara, todo artista, então, que muita gente aqui no meu canal é artista e trabalha com música, é tanta ideia, mas uma capacidade muito Baixa de execução. Então, quando teve essa chance, esse insight, você olhou varejo e falou, pô, tá rolando uma experiência de marca, que era contemporâneo na época, não existia isso. Não tinha. Como que você partiu pra ação, cara? Então, talvez a chave, a resposta para não ter... Falei bobagem? Não, você foi cirúrgico, porque talvez o fato da gente... A gente não entrou nessa inércia de execução justamente porque eu não tinha paixão pela produção. Tanto que quando a ideia foi dada, os meus 2 sócios, o Rafael e o Levi, os 2 excelentes produtores, DJs, já consagrados na época, falaram, cara, você tá louco, não dá pra fazer esse trabalho assim. Não dá pra fazer um negócio tão handmade quanto você quer, tão artesanal, pra atender tantas marcas. Não, peraí. Aí a gente vai fazer um negócio... O Levi já fazia como DJ, ele já entregava CD pras lojas, mas era muito associado ao gosto dele ali. E quando a gente criou esse negócio, a ideia era ser experimental. Mas o mais engraçado da história, que endossa o teu raciocínio, é que a gente escolheu umas 5 pessoas para falar no mercado. Um presidente de gravadora, né, um grande amigo que era de tecnologia na época, um outro de mobile, na época o mobile estava começando. Era uma novidade, Uma novidade. E os 5 falaram que ia dar errado. Vocês estão loucos, imagina, usar tecnologia para chegar com música, que era um arquivo pesado. E assim, para quem é jovem, né? Música era um artigo pesadíssimo. Há 15 anos atrás, a internet era lenta, computador tinha que dar upgrade de memória, né? Então, assim, eles 2 nem sabem o que é isso. Os jovens aqui do estúdio nem sabem o que é memória RAM, né? Então, assim, tinha tudo para dar errado. Mas a ideia de experimentar, e eu acho que isso é um recado importante para quem... A gente precisa muito estimular essas ideias e o empreendedorismo de uma maneira geral, principalmente nessa reconstrução de mundo, né, pós-pandemia. Hoje se tem muito pudor, né, de experimentar e errar. Essa patrulha das mídias sociais, ou essa necessidade de você o tempo inteiro, né, ter que se mostrar forte, robusto, né, intelectualizado, sabedor de tudo, afasta as pessoas desse erro e acerto. A gente errou muito, Clê. A gente errou muito. Os nossos desenhos iniciais de projeto, a forma como a gente se organizava em termos de produção, de criação, era uma loucura, assim, era uma loucura coletiva. Mas a gente foi, né, aprendendo com os nossos clientes, é muito importante. Já era naquele momento e é hoje, você está mais preparado para executar a escutatória do que a oratória. E por incrível que pareça, a gente faz o inverso, né? A gente se preocupa com a fala, com o arquétipo de como que a gente vai se comunicar, frases de efeito, e a gente esquece que uma boa conversa, seja com um cliente, seja com um stakeholder, ou com um fornecedor interno, com um colaborador, a conversa só é estabelecida se você tiver escutatória. Quem fala, quem só está preocupado em falar não conversa. Então a gente conversou muito, escutou muito e aí trouxe para a execução. Mas eu vou voltar para a execução. Como que vocês resolveram o pepino da tecnologia? Foi uma loucura. Por exemplo, na hora que você pega o grande cliente primeiro foi a Farm, não foi isso? Cara, foram vários primeiros clientes. Ao mesmo assim. tempo ali, né? Foi uma leva, mas Animale foi um dos primeiros. Que tinham já mais de uma loja. Que já tinham, na época, umas 10 lojas. E o que era grande isso no foi varejo. Resolvido? Porque para mim esse é o grande... Quando eu vi a ideia, quando eu tive a minha ideia, que ela durou 2 dias... Foi, cara, mas como que eu vou ter que levar de CD em CD? Vou botar um som, isso... Era quase isso. Pensando hoje é simples. A gente tem uma coisa playlist no Deezer e... moleza, sobe na nuvem, né? Sobe na nuvem. Mas nuvem era só sinal de chuva. Como vocês realizaram isso, cara? Então, a nossa primeira solução foi o Levi que trouxe. Era um computador. O Levi tinha um primo em São Paulo, o Ronaldo Gasparian, que é um cara incrível, que fazia, ele tinha criado um sistema que era um hardware grande, tipo uma base de computador daquelas antigas, com leitor de CD que ele botava ali dentro um CD. E ele entregava, imagina a logística daquele negócio de 6 quilos, né, 7 quilos. Para as 10 lojas. Para 10 lojas. Então ele pegava essas máquinas e ele mandava. E quando dava um problema, a máquina tinha que voltar
e dava problema toda hora. Então, era uma loucura. Só que quando a gente começou a fazer esse sistema de máquina, imediatamente a gente foi pro software. De novo, lembrando, né, pra quem, cara, software era um... Imagina, você criar um software. Cara, fazer um site era Era caríssimo. Linux, era um sistema operacional que, nossa, acho que nem sei como é que tá hoje, mas a gente fez um software muito simples que ainda se utilizava da mídia física, né, do CD, para você colocar ali na atualização, mas ele criptografava as músicas. Essa foi a primeira sacada. Por quê? Naquela época, o mercado das gravadoras estava sofrendo, né, com esse novo modelo que se apresentava de músicas embarcáveis, né, num gadget, podia ser um MP3 que estava chegando ainda. E essa dificuldade trazia a questão legal. E o único respaldo que a gente conseguiu ter é o seguinte: olha, você precisa ter uma música criptografada. O cara não pode entrar na música ou no computador e tirar ela para ele. Então a gente pegou um software que tinha... Um momento louco. E criptografava como tudo. eu não posso ter a música? Como que você hoje não pode ter? assim, É o contrário, né? Hoje, Você tem a música, pra que você tem? Pra que eu quero ter a porra da música? Mas era isso. Então a gente criptografou esse sistema e ele rodava no cliente como um grande shuffle de músicas e que também podia se pré-organizar. Aí assim, aí você pensa, tudo bem, os caras conseguiram fazer um software depois de um tempo, né? Os primeiros 6 meses foram dedicados a isso. A gente experimentou em clientes como a Farm, Maria Filó, várias marcas, né, que foram abrindo pra gente. E aí a gente foi experimentando. Só que aí a gente tinha um outro desafio depois, né? Que era o seguinte: beleza, o software funciona razoavelmente bem, não era excelente, mas funcionava razoavelmente bem. A atualização precisava chegar nos nossos pontos físicos, então a gente tinha todo mês um trabalho logístico gigantesco de entregar aquele CD que extraviava, que você tinha que fazer o outro, não tinha recurso de internet, não existia isso. E aí, quando todo mundo entendeu do software, a gente começou a ter problema com a memória dos computadores, porque para rodar um sistema operacional, aí a gente começou a mandar leitor de CD, né? A gente começou a mandar memória RAM, a gente começou a ter serviços espalhados pelo Brasil. Tô gostando, né, das ideias, né, moleque? Só pra tu fazer já tá pensando como é que tu vai evoluir lá na grama. Moleque é sinistro, isso é bom. Então a gente começou a mandar tudo que era necessário pro cliente se adaptar à nossa realidade. E aí a gente começou a ganhar relacionamento, né? A gente começou a entender que o relacionamento em si era o que sustentava, era o pilar central de um serviço que é experimental, que é esse pudor, ou esse não pudor que você tem de falar pro teu cliente: olha, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar te ajudar. E aí, cara, a Rádio Ibiza foi se humanizando enquanto a gente assistia o mercado da música e pro lado da tecnologia, de se desumanizar, né? Era tudo muito tecnológico e a gente muito humanizado. E aí a gente foi entrando, né, estabelecendo conexões com marcas que estavam nesse processo de humanização, a Farm, a Reserva, marcas que estavam querendo experiências. E a gente foi também investindo no co-branding, né, de assinar trilhas, de dizer o que a gente estava fazendo, de ir para desfile. Depois a gente imediatamente foi chamado para ser curador musical pela Vogue Brasil de todos os desfiles. Então a gente tinha uma cadeira para falar o que acontecia nos desfiles de moda musicalmente. E aí a Rádio Ibiza foi ganhando esse know-how e esse lugar de curadoria, ou pelo menos de tentar entender o que estava acontecendo com a música. Tá vendo? Às vezes não basta a ideia, tem que tentar resolver os desafios, né? Principalmente, né? A ideia não vale nada. Tanto que em startup se fala muito de mínimo produto viável, que é basicamente isso, né? O mínimo botar para rodar. É botar para rodar. Você sabe que tem uma coisa também, Clê, que a gente está passando por esse momento, né, desse mundo. Eu brinco que a gente tem... Eu acredito muito na força das palavras, né? E você tá falando sobre isso, né? Que você vai ser pai, a história da sua mãe, né? Da sua mãe no hospital, e que, né, quando soube que o Clemente Neto viria, se revestiu de energia e tal. Acredito muito na força das palavras. E a frase que eu mais escutei nos últimos anos foram de pessoas me dizendo: para o mundo que eu quero descer. A gente falou tanto isso que os anjos do céu disseram amém, o mundo literalmente parou e a gente ficou morrendo de medo de descer. Né? Essa pausa do planeta, né, por conta desse terrível vírus, né, que está trazendo tanta dor para tanta gente e que mudando os nossos hábitos, ela precisa ser utilizada também para a gente rever alguns conceitos. E uma coisa que eu vejo muito quando a gente fala de empreendedorismo, e você tocou na história das ideias, é que a gente fica refém, obcecado pela ideia do inédito. As pessoas acham que inovar é fazer alguma coisa que ninguém fez. Isso não é inovar. Muitas vezes inovar é você resgatar lá no passado uma coisa que teu avô fazia, que meu avô fazia, que a gente deixou de fazer. Pode ser um abraço,
pode ser né, uma conversa, olho no olho, né? Tanta coisa que a gente deixou de fazer e que traz valor para a experiência de produto, de cliente, né, de redesenhar. A história de resiliência, que hoje é uma palavra da moda, é o que mais foi utilizado na história da humanidade, né, antes da pós-modernidade. Se tinha alguma coisa que a gente era resiliente, como as pessoas tinham muito pouca mobilidade. Talvez esse excesso de mobilidade, eu posso mudar o tempo inteiro, eu posso fazer tudo que eu quero o tempo inteiro, eu posso romper com tudo que eu fiz, gera ansiedade. Né? Que inclusive é um dos temas, né, fortes desse livro aqui. Você é um cara ansioso? Zero. Você não é, né? Zero, cara. Não sou. Quer dizer, eu acho que ninguém é zero ansioso, né? Depende do... Não, porque eu me coloco num lugar eu me considero ansioso. Eu consigo olhar para o mundo e falar, tem gente mais ansiosa que eu e tem gente menos ansiosa que eu. Mas esse multitasking de fazer tudo ao mesmo tempo, tem dias que você senta na cadeira e não faz nada direito. Nada. Você não consegue ver um vídeo de 1 hora, você não consegue ler um livro inteiro, você não consegue terminar. E eu acho que esse olhar aconteceu muito durante a pandemia. Peraí, cara, respira. O dia tem hora pra caramba se você usar as horas bem. A nossa relação com o tempo é muito ruim. Né? Muito ruim. É muito ruim. E em todos os lugares, né? Se você falar, lugares que eu digo, em todos os blocos, né? Os frames da nossa vida, a gente lida muito mal com o tempo. Inclusive, se a Aliás, gente eu não rodei a ampulheta. Você não rodou, tá eu não só? rodei a ampuleta. Que bom. Ganhei 10 minutos do Pedrinho Salomão aqui comigo. Que maravilha, isso foi um prazer. Essa nossa relação nociva com o tempo, durante muito tempo, a gente encapsulou a ideia de que a pressa é inimiga da perfeição, pode até ser. Mas eu acho que a pressa é inimiga da humanização. Apressados somos todos nesse mundo que a gente vive, e pior, a gente achou que isso é uma característica necessária para a gente habitar esse momento de mundo. Não esse momento pandêmico, esse momento nesses últimos 20, 30 anos. Né? Todo mundo se julga apressado, sem perceber que a pressa, de todas as características que a gente pode desenvolver ou ter, é a pior para você se tornar uma pessoa melhor. Porque o apressado, ele é aquele que faz o tempo faltar. Né? E quando o tempo falta, geralmente o apressado vira o atrasado. Né? Apressado e atrasado são basicamente a mesma pessoa. E essas pessoas são aquelas que estão sempre procurando o atalho. Abrem um aplicativo para saber qual é o melhor caminho e quando escolhem aquele caminho, percebem que aquela é a pior opção, porque o mundo é feito de atrasados e apressados. Todo mundo foi para aquele mesmo trajeto. Né? Tá todo mundo usando o mesmo aplicativo para chegar mais rápido no mesmo lugar. No mesmo lugar, né? Exatamente. Os apressados e atrasados não enxergam beleza na caminhada, no processo. Eles miram o resultado. São especialistas em dar check. Né? A internet está cheia de pessoas que dizem que existem atalhos para tudo, tudo, e que sabem tudo sobre tudo. Ou que, pior, né? Ou que tem que emitir opinião sobre tudo, o que é pior ainda, né? Você se sentir na necessidade, você se julga tão importante que você precisa opinar sobre tudo, você precisa ter opinião sobre tudo. Então, os apressados e os atrasados são aqueles que não têm nem tempo para sorrir. São pessoas que desenvolvem um mau humor crônico, porque acham que o mundo é culpado pela sua falta de tempo. E aí, cara, tem uma... Acho que para resolver todos os nossos problemas, seja para quem está querendo empreender, seja para quem está querendo ser um pai melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, passar pela história da Covid, se você tem pressa, você não só se prejudica, como você prejudica o planeta. Sabe por quê? Porque o apressado não ajuda ninguém. Porque ele não faz caridade. A gente vive num mundo de excesso. Então muita gente acha que caridade é doar o que a gente tem de sobra. Né? Como a gente precisa ter muito seguidor, muito título, muito diploma, muitas ideias, a gente acha que caridade é doar o que a gente tem de sobra. Não é. Doar o que a gente tem de sobra é obrigação, não me canso de dizer. Se você tem muito dinheiro, você nunca doou para ninguém, é como se não tivesse dinheiro. Você tem muita sabedoria, você nunca compartilhou por ninguém, é como se você não fosse sábio. Caridade de verdade é doar o que você não tem. Porque mesmo não tendo ou tendo pouquinho, você sabe que faz falta pro outro. Se você pega um prato de comida e dá para um esfomeado, ele come com a mão desesperadamente. Mas se um outro esfomeado for ali sentado do lado dele, você não tem a menor dúvida que ele vai dividir com ele, porque ele sabe a falta que aquilo faz na vida dele. Então, caridade dá o que você não tem. Então, se a gente quisesse fazer aqui dentro desse estúdio, nós 5, uma caridade coletiva, dessemos a mão virtual, os cotovelinhos, né? E quiséssemos doar o nosso bem mais escasso, que mais nos faz falta, sem dúvida nenhuma para nós 5, que todos nós gostaríamos de ter mais, é tempo. Então, a maior caridade que você pode fazer pelo mundo, pelo planeta, é doar o seu tempo. O seu tempo. Apressados e atrasados não fazem isso.
São aqueles que chegam quando a reunião já começou, que se preocupam com a frase de efeito que vão falar para justificar a não chegada antes. E aí muita gente pensa, pô, então agora vira um papo cabeça, né? O cara vai dizer que a gente precisa ter calma, que a gente precisa fazer meditação, mindfulness, que a gente precisa fazer retiro, detox digital. Não acho isso. Que são outros atalhos. É o outro atalho, pior, né? Exatamente. Porque muita gente vive essa inércia de achar que precisa romper com tudo que o mundo apresentou pra gente e que vão curar o problema da humanidade com pensamentos positivos, com frases de efeito de Instagram, com as mãozinhas assim, né? Ou com as mãozinhas assim. Não vão. Porque o que muda o mundo não são os pensamentos positivos, são as atitudes positivas. O pensamento positivo sozinho gera inércia. É a ideia do empreendedor que nunca sai do lugar, porque ele é um empreendedor de ideias, mas ele não é o executor. Atitudes positivas mudam o planeta. Então, mar calmo não faz bom marinheiro. Você precisa de um maremoto, de um terremoto, né? Você precisa de um tsunami para você aprender a pilotar melhor o teu barco, né? O teu avião, a tua vida. Então, o oposto a essa pressa nociva, patológica, epidemiológica que a gente vive há um tempo, não é a calmaria. A resposta, a necessidade que a gente precisa é justamente substituir a pressa pela velocidade. Velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar. Velozes são aqueles que fazem caridade, porque tem tempo para dar bom dia quando chegam, né, para o porteiro do prédio, para o gari da rua, para quem está no estúdio. Né? São aquelas pessoas que não escolhem o aplicativo, porque o percurso que eles conheceram, talvez por um caminho um pouquinho diferente, é o que vai fazer ele chegar melhor. Ele conhece aquele. Ele sabe que a beleza está oculta na caminhada, que é o processo que acompanha quem empreende, cara. Passar pela pandemia, torcendo para que ela acabe, é jogar fora o seu tempo. O que ela está te abrindo de oportunidade? Né? É óbvio que você tem um sofrimento coletivo que potencializa a ideia de desespero universal. Mas, por outro lado, não adianta você torcer para que ela passe, acelere o processo. Né? E o melhor dos velozes, tem tempo para sorrir. Né? O homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, termina suas provas com um sorriso no rosto. Né? É uma característica de quem é veloz. Então, a gente precisa ter velocidade cognitiva para habitar esse planeta. Né? Rapidamente a gente se liberar de uma crença limitante, pegar uma outra, experimentar. Velocidade emocional, lidar com sentimentos novos. Você tá de homeschool, home office, home wedding, né? Não foi fácil ficar casado dentro de casa com as pessoas que a gente achou que era a nossa alma gêmea. Eu quase fui demitido, né? Não, as famílias felizes tiveram dificuldade. As famílias que não eram felizes, então... Né? Então você tem essa construção em cima dessa velocidade, que é o oposto, na minha humilde opinião, da pressa. Então eu acho que essa talvez seja uma bela reflexão para ser deixada para quem está querendo reconstruir vida, para quem está querendo empreender, para quem está pensando em negócio. Você pode fazer as coisas que você tem que fazer com a velocidade necessária para chegar no lugar, mas a pressa não vai te fazer chegar nesse lugar. E tem muita gente apressada, sofrendo dessa ansiedade crônica. Eu comecei a te falar isso pela pergunta sobre ser ou não ansioso. E por que eu te digo que eu não sou ansioso? Porque eu não vivo preso no remorso do passado, né, que muita gente vive, e na projeção, na ansiedade, na preocupação do futuro. A gente vive num mundo hoje em que parece que todo mundo quer... A gente se seduz pela ideia de alguém que preveja o futuro. Né? Você tem um amigo que sabe jogar cartas, você pede para ele jogar porque você quer saber o que vai acontecer. O horóscopo da revista, você corre lá para ver. Aí o cara fala que mudou o ano japonês, o ano chinês, você quer saber qual é o regente, qual é o bicho, o que Ou você quer tem que comprar fazer. o curso que vai te ensinar em 10 vídeos. Entendeu? Então a gente se seduz com o futuro. A gente quer que o cara preveja o PIB, a gente quer que os epidemiologistas digam quando vai acabar a epidemia do coronavírus, e a gente vai jogando para o futuro, sempre a projeção de felicidade. Quando no fundo, talvez o que a gente deva fazer, mais do que procurar pessoas que nos ajudem a prever o futuro, é nos cercar de pessoas que eternizem o presente. Né? Ou você ser essa pessoa para as outras. Né? Você está vivendo o dia de hoje? O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho encontro com o Clemente. Cara, eu tô aqui. Não, e talvez se não tivesse pandemia, a gente não teria tempo para estar aqui. Não, com certeza com essa calma e poder chegar tranquilo e fazer não. esse papo, que a gente não tem há quantos anos, né? Há vários anos. Há vários anos. Para quem não sabe, o Pedrinho, eu conheci ele bem através do Rick Yates. Um cara maravilhoso. Rick, um beijo pra você. Um cara que eu amo muito. Até fiquei emocionado, porque talvez seja um dos seres humanos mais incríveis que eu... Você pode falar que porque... É difícil achar um cara... Fico arrepiado mesmo, assim. É difícil.
porque é um cara incrível. E a gente tentou fazer várias coisas juntos. E na época que eu encontrei o Pedrinho, eu acho que era o auge da Rádio Ibiza como empresa, né? Porque era quase unanimidade, sem concorrência à vista, assim. A gente ia pra uma pesquisa em Nova York, logo depois que a gente se encontrou em Nova York, ele tava fazendo uma coisa incrível, que é levar uma equipe para pesquisar para comportamento. entrar comportamental, entrar nas experiências de loja. Você foi né? com a gente? Eu fui um dia, eu fiquei com vocês. E eu tava muito ansioso. E eu me lembro que você tinha uma calma. Eu consegui entender isso. E também eu tava numa ansiedade louca porque eu tava estudando muito. Então eu olhava pra parada da Rádio Biz e via várias possibilidades. E você tava na calma de fazer o que você tava fazendo, porque tava dando certo pra caramba, né? E eu querendo, que a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. Eu tava com muita ideia, eu tava enlouquecido, né? Eu lembro bem. E me enlouqueceu, né? Porque o Clemente, pra quem tá na minha mídia, eu falei isso há pouco tempo atrás, é o maior especialista no mercado de música que eu conheço hoje, e não só pela experiência que ele tem, mas principalmente pelo que ele busca. Você é um cara que sempre buscou muito, e muito fora da caixa, né? Você estava em Nova York, inclusive, estudando, quando eu fui te encontrar lá. Não, e eu olhava a rádio, tanto que eu falei pra ele, eu ia pras convenções dos Estados Unidos, e ele me deu uma carta de sociedade de boca, que assim, cara, se a gente conseguir viabilizar isso, a gente tá junto. E eu fui para as convenções internacionalizar, né? Eu ia nas convenções e falava, olha, a gente tem no Brasil uma rede de, na época eram 180 lojas, 200 lojas, era loja pra caralho. 4.000 pontos. 4.000 pontos. Instalados. Qualquer gringo que eu falava que eu tinha a sonorização de 4.000 pontos, óbvio que não eram 4.000 pontos únicos, porque C&A tem um monte de loja, não são redes. Os gringos olhavam e falavam assim, caramba, peraí, se a minha música tiver nesses pontos... Vale mais que tá numa rádio. E mais, segmentado, né? É segmentado, mega segmentado, né? Porque, cara, eu quero falar com quem investe farm, é bem específico. Sim. Então é diferente de tocar em rádio. E a gente não conseguiu botar a ideia pra frente, né? Executar a ideia. E aí ele ainda vai entrar numa história, que eu vou voltar no ponto. Resolveu a tecnologia, teve a questão de autoral, de direitos fonomecânicos, execução pública. Foi um problema até pouco tempo atrás. Porque a indústria naquele momento, se ela é um pouco lenta em entender o que está acontecendo, né? Principalmente a questão da não propriedade, ninguém quer ser dono de música, a gente quer ter acesso à música. E naquele instante, eu imagino que tenha sido difícil, porque ainda é difícil para uma startup que mexa com música conseguir se entender com os players, né? Como que você conseguiu resolver essa história? Eu acho quase que com certeza que é impossível você se entender com todo mundo. O mercado musical, ele sofre uma real transformação de modelo e de característica intrínseca, né, do negócio em si. Todo mundo que se alimentou dessa cadeia sem juízo de valor e sem crítica, só como constatação, ficou meio que no caminho, né? Porque o artista ganhou um poder de palco e de gerar o próprio conteúdo, por conta até das mídias sociais. Isso tudo embaralhou, as cartas ficaram muito embaralhadas. A gente teve duas coisas importantes nessa caminhada com relação às editoras e às gravadoras. Primeiro, a gente sempre deu a cara a tapa. Acho que isso é importante. Os nossos pseudos concorrentes, as pessoas que tentaram entrar no mercado, se escondiam, né? Então eu fujo, o cara tá aqui, eu vou pra lá, o cara tá lá, eu vou pra cá, né? Os caras ficavam fugindo o tempo inteiro, arrumando fórmula nova. E aí a gente fazia o contrário, a gente falava, tá, o que é senso comum? É senso comum que você não pode dar o conteúdo. Então tá bom, então a gente não vai fazer nada que não seja com criptografia. E aí o cara falava, não, então eu faço com pendrive. Isso foi colocando a gente numa ilha. Ao mesmo tempo que a gente era o único Bob, né, pra quem luta, né, que podia tomar umas pancadas, né, que é aquele boneco que fica sendo sparring, né, pra luta. A gente era o Bob, a cara da gente que tava ali, né, a cara da Rádio Ibiza, a minha também muito, né. A gente tomava essa pancada, mas a gente era o único também que tava ali pra tomar a pancada, pra escutar. Isso foi criando a história da resiliência, mas foi criando também uma relação. E a gente foi, acho que respeitando e ganhando respeito dos presidentes que estavam ali, né? O Sérgio Afonso foi um cara incrível, né? O Leonardo Gani, quando foi presidente da Som Livre, depois o Marcelo, foram incríveis, né? Caras que abraçaram não a Rádio Ibiza, mas a ideia de tentar entender como que a gente podia. Marcelo Castelo Branco, o maior gênio do mercado fonográfico, ele um dos tá melhores agendado seres, para vir aqui, né? Um dos melhores seres Tá humanos. Eu agora. Sempre que eu posso, eu agradeço pelo ser humano que ele é. Ele é um cara, ele é fora de série no lado humano, no lado intelectual. O Marcelo, né, fez um belíssimo trabalho na UBC.
foram caras que a gente foi se aproximando e que foram falando, peraí, cara, essa molecada tá ajudando a gente, não tá atrapalhando. E isso foi criando força, mas eram coisas que não batiam no mesmo momento, porque a gente ora estava bem com as gravadoras e aí as editoras vinham em cima e também queriam entender, e aí a gente tomava muita pancada. Só que dar a cara e não se esconder, acho que foi fazendo com que a gente fosse ganhando um lugar nessa discussão. E hoje, graças a Deus, a discussão, por vários motivos, foi muito benéfica pra gente, né? A gente ainda procura, a gente tá muito próximo do ECAD, né? A gente tenta fazer. E eu acho que esse é um paralelo, Clê, assim, se eu posso, né, tomar liberdade aqui, acho que esse é um paralelo que todo mundo deveria fazer com o nosso papel social hoje, né? É o papel muito mais de conciliar essa era de polarização, e a gente viveu isso na música, né? Dessas visões binárias, se você não tá comigo, você tá contra mim e tal. A polarização, ela é para as pessoas que gostam do embate, nunca para quem gosta do debate. Quem gosta do debate sabe que diante, né, do trazer de uma ideia para a mesa, eu posso perder. Se a minha ideia não for a melhor, abro mão dela e pego a tua. Isso é o debate, né? O debate exercido na sua forma mais natural, ele traz a melhor ideia. Né, você joga as ideias Então é importante a gente chegar nesse lugar. No mundo polarizado, né, onde a gente está perdendo qualquer possibilidade de dialogar, as empresas e o mundo business, o mundo dos negócios, está vivendo pisando em ovos, né? Muita gente tem medo de oferecer suas posições, seus posicionamentos, de estar aberto ao diálogo, de repente com uma liderança que não é aceita pelos fomentadores de opinião, daquela bolha em que você está inserido. Para tudo na vida, e para negócios não é diferente, você precisa estar aberto ao diálogo. Esse caminho de duas, né? De você ir, escutar, voltar, entender por que a pessoa pensa dessa forma. A gente coloca na moda muitas palavrinhas emblemáticas. A empatia é uma delas, né? Todo mundo fala da empatia, né? Bacana, você é empático, né? Vamos ser empáticos. Só que a empatia, ela é trabalhada de forma romantizada, ou seja, a gente fala da empatia quando é de alguma coisa positiva. Ah, eu sou empático com o Clemente quando ele abre os braços para me abraçar. Ninguém fala que você precisa de empatia na hora que você toma porrada. Essa é a hora que você mais precisa de empatia. Que é parar pra pensar. De repente a empatia cognitiva, que é diferente da emocional, porque da emocional você sentiu o que o outro sente. A cognitiva é você pensar como o outro pensa. Por que o cara me tratou mal? O que levou ele a me tratar mal? Aí eu preciso de empatia mais do que no momento de amor. Que você me dá coisas boas e que eu te devolvo coisas boas. Né? E no mundo dos negócios, no mundo da opinião pública, parece que a gente esqueceu dessa necessidade da empatia. Né? Por que eu sou agredido? Né? Por que alguém está mais preocupado em achar o que não está funcionando no teu negócio, na tua empresa, o que não está certo, do que todas as outras coisas positivas que você fez? Então, é papel fundamental de quem empreende, de quem está preocupado com a construção de um lugar melhor, né, para se viver, para colocar os filhos, né? É difícil você criar um mundo melhor para os filhos, muito difícil. Mas é muito mais fácil você criar filhos melhores para esse mundo. Né? Então o que você vai fazer pelo teu Clemente, o que eu vou fazer pelo Bento, pela Maria, para fazer com que esse lugar seja um lugar melhor? A gente não está se preocupando com isso. A gente está no momento de extremos, para tudo. Né? Isso vale para o mercado fonográfico, isso vale para a política, isso vale para a opinião de minorias, isso vale para a vitimização de muita gente, né, que prefere se colocar nesse lugar para justificar sua inércia. Então, acho que esse emblema do diálogo e da empatia, não só como um sentimento diante de, né, ou uma atitude diante de sentimentos positivos, e sim também de momentos não tão delicados assim, é necessário para a gente sair do lugar. Foi o que a gente tentou fazer. Eu acho que a Rádio Ibiza, olhando de fora, ela era uma marca que parecia ser feliz. Antes de conhecer vocês, a comunicação era feliz, as pessoas que você conhecia vestiam a camisa da empresa. Quando eu entrei ali, eu percebi que isso acontecia de fato, né? De uma liderança não tão verticalizada. É zero, né? Que é algo que eu acho que é o ideal, assim. Tipo, eu sempre falo aqui, se eu fizer uma brincadeira com ela, ela pode fazer uma brincadeira comigo. Porque não dá pra eu poder ser espontâneo com quem tá aqui comigo, mas na hora que a pessoa quer ser... Peraí, eu sou o patrão, né? E a Ibiza, todo mundo tinha meio voz ali, né? Você via, todo mundo tinha autonomia.
Isso foi algo natural teu? Você já nasceu com isso? Porque eu vi uma palestra tua do empreendedorismo com felicidade. Não, pô, eu faço meu dever de casa, mas é porque não foi nem pra isso, não. Eu gosto de rede social quando eu vejo alguma coisa legal. Aí eu fui ver no YouTube. E aí você falando que você era o filho que teoricamente era o menos genial da família, porque tinha uma irmã, duas sinistras, e você primas. Ficou de burro, mas ao mesmo tempo você era aquele que tinha tempo pra cuidar das vozes, etc. E eu sempre te vi como um cara realmente que gostava de pessoas. E eu não me lembro bem, mas a palestra dizia, cara, eu fui ver que é um valor enorme entender de pessoas, né? Dar valor às relações. E eu acho que a Ibiza foi construída muito em torno dessa empatia natural sua, né? Totalmente. Foi natural, mas mais do que isso, você sabe que... E aí a gente volta para aquela história de que as pessoas ficam muito apegadas ao inédito. E muitas vezes inovar é você resgatar alguma coisa que está esquecida lá atrás. Importante frisar isso. Ou aperfeiçoar a roda que já existe. Ou aperfeiçoar, né? Dar o seu toque, ou atualizar, né? Alguma coisa que era utilizada. Essa ideia biográfica que apareceu nessa palestra que você assistiu, em primeiro lugar, ela é mais pura verdade. Eu nasci numa família, eu sou o único homem de uma família árabe. Então, meu pai é filho de sírios, minha mãe de libaneses. Né? O que por si só já é um evento. Já é um evento. Família cheia, minha avó a matriarca da família com 6 irmãs mulheres, nenhum homem. Então, o desejo de uma família árabe há 40 anos, ou ainda hoje, mas há 40 anos atrás, né, eu tô com 41, era que nascesse o neto homem, o filho homem, né? Imagina. E só tinha mulher na família. Aí nasceram minhas 2 irmãs, minhas 2 primas, e minha avó desejava um menino. Aí, depois de muita insistência, nasci eu. Eu já era o predileto. Né? Imagina, o único homem temporão, uma família só de mulheres. Só que eu tinha uma vantagem competitiva, que é essa. Né? Eu era o único ordinário. Eu nasci numa família de mulheres extraordinárias. Né? Eu era o neto burro. Né? Minhas irmãs, geniais no nível, né, elevadíssimo. Top do top. Minha irmã é uma psiquiatra infantil do país. Caralho. Fez parte do núcleo de diagnóstico de déficit de atenção. Mas te afrontava assim, você novinho? Zero. Fui muito mimado, muito cuidado. Né? Temporão, imagina. Né? Sofri um pouco. Mas era maravilhoso, o ambiente feminino me deu toda a sensibilidade que eu precisava na minha vida. O meu mundo é muito mais feminino do que masculino, ainda hoje, né? Muito mais fácil para mim entender as questões do feminino, né, do que do masculino, apesar do meu lugar na luta, no esporte, né, mas o meu olhar, acho que detalhista para o que estava acontecendo, veio desse convívio, né, com todas elas, com todas essas tias-avós, avó, mãe, irmã, prima. Então, minha outra irmã foi para Colômbia, Nova York, né, estudou lá. Minha prima é engenheira química, todas com mestrado, doutorado, pós-doc. Né, então, todas elas poliglotas, né, todas casaram com gênios, porque genial só casa com gênio, a genética não dá ruim. Não né? aguenta, e para não ter filho que não é genial, né? Então, e aí tem uma coisa legal, porque a gente vive num mundo onde só se enxerga valor na extraordinariedade, né, Clê? É engraçado isso, porque quando você é pequenininho, você vai ver isso com o seu filho, com o Clemente. A gente fala com os nossos filhos, se alguém me perguntar, né? Sabe quantos anos tem o Bento? Eu vou falar 7 anos, mas não parece, porque ele é muito esperto. Todo pai acha que o filho é muito esperto. E coloca isso na cabeça do filho. E aí você começa a trabalhar o seu filho como um gênio. E quando ele vai para a escola, ele é comparado com os melhores alunos, que são extraordinários. Estão acima da média. Na faculdade a mesma coisa, no mercado de trabalho mesma coisa, e quando você dá uma biografia para o cara ler, é de alguém extraordinário que criou uma história incrível. E aí você foge da ideia de que um ordinário pode ter uma vida incrível. Porque você só enxerga valor na extraordinariedade, no que está acima da média, no que é incrível, no que é inatingível para a maioria. E só fazendo um paralelo, porque eu me sentia muito assim, não numa família de mulheres, mas meu pai vendeu, sei lá, amendoim no Sinal e enriqueceu, então sempre teve aquela coisa de comparar. Então, eu acho que meu sofrimento foi um pouco diferente do teu, mas pelo menos eu tinha um álibi, assim, ele não tinha pós-doutorado. Era bom, né, o estudo? Assim, mas eu hoje, e tem muitas correntes de pensamento lá fora, com coragem de dizer isso, falando assim, cara, um aluno no colégio, ele é essencialmente avaliado pelo poder de memorização. Isso aí. Boa memória. Hoje, eu fazendo o que eu mais gosto, que é ir atrás de informação, eu vejo a dificuldade que eu tenho, às vezes, de ouvir um podcast de 1h30. Minha cabeça vai em vários lugares, e eu só entendi isso, cara, quando eu fui estudar inglês nos Estados Unidos para poder estudar depois do que eu ia estudar, que eu estava vendo a mulher no quadro negro,
que eu adorava a aula, eu acordava às 7 da manhã, porque eu ficava lá de 7 às 7. E eu amava, eu tava indo, a gente não é quando é criança que a mãe obriga, eu fui para aprender, eu quis ir. E aí, olha que louco, quando a gente fala português e tá assistindo uma aula em português, é muito fácil você começar a pensar Sim. que aquelas luzinhas ali Sim. atrás, eu já saí daqui. Só que no inglês, quando eu saía um pouquinho, eu já não ouvia. Você não consegue pegar, não pega E aí você se toca que você não tá ali. Essa que é a rapidamente, loucura. você volta. Eu falava assim, e saí. Saí porque eu não via. Eu só conseguia prestar atenção naquele momento do aprendizado se eu olhasse pra boca. Era aquele momento que eu precisava olhar pra boca, entender, olhar o que estava sendo dito, era o meu nível de entendimento, de capacidade de entendimento daquilo. E aí eu entendi o meu processo de sair. Eu nunca tinha entendido. Porque eu tava na sala de aula, o cara tá falando sobre história, você tá ouvindo. Só que você sai, você vai ali para aquele dia, eu acho que tá piscando. Aí o cara tá falando. Quando você volta, você já não entendeu nada. Aí você desiste. E aí você fala, desiste. Então, hoje, fazendo o que eu amo, eu vejo que a minha, às vezes, incapacidade de concentrar por muito tempo não é uma burrice. É o tema. Eu não gostar e cognitivamente eu tenho uma dificuldade de focar por muito tempo. Então, depois de ler muito livro sobre isso, tem O Poder do Hábito, que é maravilhoso, que é assim, cara, vai para um lugar silencioso e fecha a porta. Se você sabe que ser interrompido vai te travar e para voltar talvez você não consiga, vai estudar onde você não vai ser interrompido. Você tem que se cercar dos cuidados. É igual quem tem problema com álcool. O ideal é que você não vá beber com os amigos, mesmo que você não beba, porque você vai ter mais uma chance. Se tiver comida que você quer emagrecer, não compre aquele biscoito que você só vai comer daqui a uma semana, você vai comer na hora que der a história. Então, eu acho que a escola, e aí eu me lembro quando eu estudei na Escola Parque, que foi para mim lá atrás, né, em 76, imagina. Eu me lembro que cuidar da planta valia igual a nota de matemática, a relação com os professores, com os amigos. Então, se você me perguntar, eu acho muito cruel essa coisa da avaliação pela capacidade de memorização e concentração. Porque, cara, saem pessoas bizarramente capacitadas para ser, sei lá, o presidente de uma companhia, mas incapaz de olhar para o filho e dizer eu te amo, né? É impressionante. E isso tem muito nas grandes empresas, em cargos altos e em toda a sociedade, né? A gente vive essa ideia da ordinariedade que me acompanhou e que foi percebida cedo, o que é importante, né? Porque rapidamente eu falei, cara, eu não tenho essa capacidade intelectual, não tenho mesmo, eu não tenho. E mais do que isso, eu preciso encontrar um caminho que não seja esse, né? Que é apresentado por todos esses exemplos. E eu tinha um agravante, que é o mais complicado da história, é que todas essas 4 principalmente, né? Isabela, Gabriela, Marcela e a Flávia, essas 4 geniais eram seres humanos incríveis. Não tinha nenhuma vantagem, não né? Não tinha, porque elas conseguiam, né, equilibrar esses dois lados. Então, quando eu joguei a ideia para a ordinariedade, a primeira coisa que eu fiz foi entender que ordinário é aquilo que está na ordem do dia. Né? É aquilo que se repete todos os dias, na ordem do dia, ordinário. Então, é o óbvio que precisa ser dito e que não é dito. E que tem um valor absurdo no mundo de hoje. Onde a gente está o tempo inteiro buscando aquilo que ninguém fez, né? Querendo ser avaliado por uma coisa que mudou o planeta e a gente não consegue arrumar o quarto ainda. Só que as pessoas querem mudar o mundo, mas não conseguem arrumar a sala, né, de onde estão. Gente que se preocupa com a fome da África, mas não consegue dar bom dia pro porteiro do prédio. Gente que posta uma frase, né, contra o racismo, mas nunca deu um beijo na cozinheira de casa, e um abraço afetuoso, fica obrigado, todo dia você está aqui comigo. Então, a gente sempre percebe, eu não estou fazendo juízo de valor, não. Eu só estou trazendo um olhar muito óbvio, e aí vem a obviedade, a ordinariedade, para essas coisas que não são atentas. Então, quando eu construí o ideal da Rádio Bisa, né, e antes da Tá Surdo Produções, né, quando a gente começou a ser sócio e Rafa, tinha uma única coisa que me guiava, que era o seguinte: eu tinha escolhido trabalhar com um cara que eu mais amava na vida, que era meu amigo de escola, e que me divertia sucessivamente todos os dias. Né? O Rafa me diverte até hoje. E eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte: se a gente perder essa vontade de estar junto todos os dias, de se divertir todos os dias, cara, não vai fazer o menor sentido a gente se juntar. Então vamos fazer com que esse ambiente seja sempre assim? Como que ele vai ser sempre assim? A gente tem que ter leveza, a gente tem que ter otimismo, a gente tem que ter cumplicidade. A gente precisa ser amigo de verdade e fazer com que essa amizade não seja individual, né?
onde eu quero de você e onde você quer, cara, que isso seja compartilhado. Foi simples, não foi proposital, não foi estratégico. Não foi brand book, Não tipo... foi, Brand, não foi. Então, entrou de forma muito natural na nossa história. Tanto que a gente tem 3 valores, né? O primeiro é ser feliz, o segundo é fazer o outro feliz, e o terceiro, a gente diz que nada faz sentido se esses 2 não forem alcançados. Ou seja, a gente tem que gerenciar essa felicidade. Aí você entra numa outra discussão. O que é felicidade no mundo de hoje? Não é os 15 minutos de yoga que você dá, né? Ou todo mundo fazer um relaxamento. Não é. A felicidade cada vez mais é individual. Se a gente perguntar aqui, cada um tem uma ideia diferente. Né? Então, respeitar a individualidade, fazer escuta, né? Você trabalhar, como você falou, num lugar horizontal, onde você não tem a hierarquia, né? Essa ideia de que o P de poder está presente nas relações de liderança não está. Se você precisa do cargo, da patente, do título, do diploma, do crachá, da indumentária para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente quem não precisa de nada disso. Né? É aquele que não executa, não usa do poder, não é colocado no lugar de liderança. Ele ganha a liderança pelo exemplo dele. Então a gente foi de forma muito natural fazendo isso acontecer. Aí, como isso deu muito certo, né, para as pessoas que passavam ali, por tudo que acontecia, isso começou a virar palestra. Isso começou a virar papo. Aí virou livro. Aí do livro, cara, virou manual de liderança. Essa palestra era Empreendedorismo com Felicidade, é isso? Empreendendo Felicidade, Empreendendo que é Felicidade. o tema do primeiro livro. Foi a primeira. Depois o da liderança, falava sobre a liderança. O livro, no segundo livro, Líderes, com Y e com Z, LY. Esse eu quero ler. Líderes fala sobre a liderança da geração que mudou o mundo. É essa geração que está aqui, né? Pra gente estar aqui, eles estão conduzindo tudo isso. É uma geração que mudou o planeta. E eu escrevi um livro que é um manifesto positivo, encantado com o que foi trazido pra gente na mensagem nuclear do que deve ser liderança. E na minha leitura, a liderança que a gente vive hoje, não trazida por mim, por você, mas trazida por esses jovens, né, que estão aqui com a gente no estúdio, é uma liderança que não se baseia mais nos músculos, como foi quando a gente era caçador-coletor, como foi na época da conquista dos impérios, e que depois foi substituída pela liderança intelectual, daqueles caras que tinham o diploma de Harvard, que sentavam no andar mais alto do prédio da organização, sempre, talvez para chegar próximo a Deus, né? Deve ser para isso. E essa liderança intelectual e a muscular é substituída hoje pela liderança do coração. Né? Líderes hoje, não de forma romantizada, mas líderes hoje são aqueles que sabem entender as coisas que vêm do coração e sentimentos. Fazer uma grande revolução nos departamentos de recursos humanos. Você não precisa mudar nada, pode ser RH. Mas substitui o recurso por relacionamentos. Quando você chega numa empresa hoje, eu li um livro que é... Cara, esse livro depois eu vou tirar o print e te mandar. Era feita uma experiência muito legal. Eles botavam pessoas... Você deve ter lido, que eu esqueci o nome em português, eu nem sei o nome. Mas era assim, chegava numa empresa, ele pegava e colocava um funcionário fixo por 6 meses. E aí, em cada empresa, era uma pessoa diferente. Então, botava uma pessoa preguiçosa na equipe, uma pessoa arrogante, uma pessoa... E mudava... Como é que contaminava? Por 6 meses contaminava. As empresas sabiam que estava sendo feita aquela experiência. Era uma experiência. Mesmo. Uma experiência. E uma pessoa fazia reuniões serem produtivas. Tanto o arrogante, ou o hiper arrogante, ou o cara preguiçoso, o disperso, a laranja podre. E o poder que uma laranja podre, quando a gente está falando de ser humano, cara, uma pessoa na equipe que faz fofoca, que bota um contra o outro. Porque essa é a nossa habilidade, né? A nossa habilidade é fazer fofoca. E o Val Harari fala, né, nesse best-seller que é Sapiens, que é um livro transformador, né, que essa está lá em casa para ler, eu não li ainda, é incrível. Leia, é incrível. É um dos melhores livros para se entender o porquê que a gente está aqui como raça dominante, né, como espécie dominante. Você falou a coisa sobre micropolítica, né? Uma coisa que eu aprendi no Brooklyn, você foi ali, você gostava daquela área que eu morava, A gente andou por ali junto. Muito. E o que eu entendi é assim, tem uma militância local, antes de ter a macro na internet, né? Então eu me lembro que eu botei o lixo um dia no dia errado, vem o teu vizinho, poxa, não bota o livro, porque se você botar o lixo no dia errado, ele vai ficar aí, vai dar mais rato, aí a gente vai ter um outro problema, e aí você fala, legal, e é tudo local, então na verdade a galera tá cuidando do seu, mas tá cada um cuidando da sua esquina, do seu bairro, lá tem esqueci qual é o nome, mas é o síndico do bairro, né? Que tem as reuniões do bairro para reunir ali e resolver ali. Então, vamos plantar onde não tem nenhuma árvore.
Mas ali poder o é o poder realizável. realizável, exatamente. Você na Rádio Bisa estavam ajudando a praça que A tinha gente do sempre lado. fez isso, E a gente vê aqui que não tem tanto isso. A gente tá muito. É o que você falou, quer acabar com a fome da África, mas não para e pensa, como que eu posso pegar e, porra, dar comida aqui no meu bairro, né? E aí fica uma coisa que é a ideia sem ação, né? Acaba caindo no mesmo lugar. E é fácil para o mundo corporativo e para as pessoas que, né, Pondé fala isso muito bem, né, apesar, eu gosto muito de discordar do Pondé, mas ele tem um livro maravilhoso que era do Ressentimento, em que faz a gente pensar muito, que talvez a gente seja lembrado daqui a 1000 anos, não como uma geração da tecnologia, né, do uso da tecnologia, com a conveniência, com a conveniência grande e tal, mas por uma era do ressentimento, né, esse excesso de direitos que a gente quer, isso na visão dele, né, que leva a gente a se sentir sempre no lugar de reclamar, né, de que a gente foi prejudicado. E eu acho, vendo assim, né, assistindo o comportamento das pessoas, que às vezes parece mais fácil a gente se sensibilizar com a emissão de carbono, né, com o lixo, com o lixo seletivo, com a coleta de lixo seletivo, com o plástico que a gente joga nos oceanos e tal, porque isso é estático. Mais fácil você fazer isso do que você se preocupar com pessoas. E toda vez que eu vejo alguém muito engajado em qualquer uma dessas causas, mas que não consegue tratar bem, né, o policial da esquina, o gari da pracinha, né, isso para mim perde valor. Porque se tem uma coisa que a gente precisa fazer imediatamente, é encurtar não só a desigualdade social, mas a desigualdade emocional e afetiva que habita o nosso país e o nosso planeta. Porque se a gente vive aquela lógica de que, por exemplo, no Brasil, 2% da população, né, detém mais de 70% da riqueza do país, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que talvez só 2% da população estejam com seus afetos e com as suas emoções bem cuidadas. A gente tem um exemplo aqui, né, que a gente falou dos nossos novos hábitos, o álcool gel. A gente virou especialista em lavar a mão com álcool gel, a gente sabe o momento certo. Mas não adianta nada a gente ter a mão higienizada e a mente poluída. Não adianta nada eu ser um especialista em higienizar as minhas mãos, se a cada higienização da mão eu não boto a mão na cabeça e falo, cara, mas será que eu estou cuidando da minha mente? Né? Não adianta nada eu estar preocupado com o coronavírus e não transmitir ele para o estúdio, né, porque eu cuido da minha saúde, dos meus sintomas, mas vim aqui e transmitir agressividade, arrogância, tratar mal as pessoas. Então, a gente não percebe o quanto essa desigualdade afetiva e emocional faz um mal enorme. E o quanto existe esse abismo, porque pouca gente consegue cuidar dos seus afetos. A gente está assistindo isso no home office. Gente que teve mais tempo de convivência, né? Você pode conviver com pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida, e se você não está com ninguém, pode conviver com a sua solidão, e transformar a solidão em solitude, alguma coisa positiva. A solidão é ruim, né? Quando você se sente só, sem ninguém. A solitude é quando você se sente preenchido com você mesmo. Quanta gente teve essa oportunidade dessa convivência ou de trabalhar essa ideia de solitude e piorou suas relações, né? Quanta gente não consegue dar esse tempo de qualidade porque ele demanda afeto. E afeto é uma coisa que você prefere dar dinheiro. Você prefere dar um monte de coisa, bem material, dinheiro, status, empoderar alguém. Difícil você dar afeto. Difícil você dar escutatória. A gente encontra as pessoas na rua, a pessoa conta pra você que tem um problema, você devolve o maior pra ela. Você quer ser escutado, você não quer ouvir. O cara fala, tô com dor nas costas, você fala, pô, eu tô travado. Meu trabalho tá ruim, o meu tá foda. Você tá o tempo inteiro, né? Pô, a situação tá uma puta, a minha tá trágica. O cara tá dizendo pra você que ele quer que você escute. Ele tá dizendo, eu tô com uma dor nas costas. Ele quer que você dá uma sua dor, que é pior do que a dele. Na internet é ao contrário. Eu comprei um carrão, o outro foi um avião. Cara, eu vou te falar, tem uma coisa da ansiedade da internet, porque realmente tá todo mundo rico e feliz e amado na internet, né? Eu tava lendo que tem um avião em São Paulo, que o cara botou um avião numa pista lá e ele tá ganhando rios de dinheiro, já tá com vários aviões na pista pra tirar foto. Que as pessoas vão pra tirar foto. Vai dizer que é pra entrar e tirar uma foto. Tirar uma foto. Isso é uma loucura. Uma loucura. Isso é uma loucura. E a gente tá vivendo essa coisa das mentorias do cara que leu o teu livro, e vai ter isso muito. Daqui a pouco vai ter um monte de mentor que leu teus 3 livros e virou mentor. Só que isso aqui é resultado de quantos anos de empreendedorismo real ali. Eu sei porque eu já fui na Ibiza. Se eu chegasse lá e fosse muito escroto, eu ia estar achando você um babaca. Falei, cara, hipócrita, né? Mas eu lembro de estar ali e falar, porra, cara, esse lugar é legal de estar.
será que eu tô pronto pra estar aqui? Eu me lembro que uma vez eu fui lá e falei, cara, você tem que chegar aqui, todo mundo tem um lance legal. Não sei se ali dentro, na hora de resolver problemas, eu não sei como é você conseguir lidar com toda a pressão de um negócio que foi crescendo, com uma equipe enorme, sendo assim. Você acha que a hierarquia quase imperceptível ali da Ubisoft, todo mundo sabia que você era o líder, né, o dono. Isso fez, você acredita mesmo que você conseguia tirar o máximo das pessoas assim? Ou precisava ter um contraponto, um sócio mais minimamente mais rígido? Pergunta interessantíssima. Porque o Sabe por Levi quê? fazia um contraponto a ti, né? Fazia, no lugar do ensinar ou de se preocupar com o aprendizado mais metodológico das Sim, pessoas, né? parte mais pragmática das coisas, né? Que também tem sua função. Muito. A tua pergunta é muito legal pelo seguinte, eu não acho que eu tirei o melhor das pessoas, mesmo, não acho. No sentido técnico, na construção de carreira, que é importantíssima, né? Você sabe que tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, não invalida em hipótese nenhuma o quanto eu acho que o trabalho dignifica o homem, né? Eu acho mesmo, e por isso que eu cito sempre que eu posso, a música linda do Gonzaguinha, Guerreiro Menino, né? O homem se humilha, se castra nos seus sonhos, seu sonho é a sua vida e a vida é o trabalho. Sem o seu trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Acredito nisso mesmo, assim, né? Acho que o homem precisa do trabalho. Mas eu acho que eu construí seres humanos melhores, isso eu acho. Ou pelo menos a semente no mundo corporativo, que é onde eles estavam ali, né? Acho que foi plantada de que você pode trabalhar, mas você pode ser um ser humano bacana. Você não precisa inibir os seus afetos, os seus sentimentos, as coisas que são bacanas, porque você tem que atingir uma meta. Então, acho que nesse lugar, pelo menos é o que eu escuto e o que me dá mais prazer, é as pessoas falam, cara, né, eu até tive dificuldade no outro lugar, porque, não era tão cobrado, né? Fui trabalhar depois no lugar, tal, eu fico meio assustado, mas o meu lado humano foi desenvolvido. E eu acho que isso é um legado, assim, que você pode deixar para as pessoas. É claro que não tem essa pretensão de você ser uma escola, né, de humanização. Eu acho que é uma atitude muito natural. Mas você pode fazer como mentoria. Pode. Né? De passar Eu acredito, depondo contra, eu acredito que a melhor mentoria que existe é aquela que acontece de forma imperceptível. Sim. É aquela que você pega numa frase que alguém disse. Às vezes o cara tá ali na live assistindo a gente e aí o cara pega uma frase do que você falou, né, ou do que eu falei, e fala, cara, vou levar isso porra, nunca mais esquece. Mas nunca mais teve contato com aquele cara, nunca pagou aquela mentoria. Cara, sabe uma coisa que eu li hoje? Uma mulher chamada Vanessa Lau, uma inglesa, e ela fala assim, eu entrei em depressão quando eu descobri que a minha mentoria eu tinha virado um Google pessoal. E eu não tô no mundo para ser um Google pessoal, eu tô no mundo para transformar pessoas. Fico arrepiado porque é meio isso, as pessoas estão contratando uma mentoria não para se transformar e ser capaz de andar sozinho de uma maneira melhor, mas sim de o que eu faço agora? Você acha que eu vou para a esquerda ou para a direita? Eu digo assim ou eu digo assado? E a internet é isso, né? Posts iguais, pessoas se comunicando da mesma forma, todo mundo seguindo padrões, exemplos de... Dentro da bolha. Dentro da bolha. E é isso que você falou, é foda, porque às vezes é um insight que faz você pensar certo. Que você muda o... Que você muda... Tem um livro muito interessante do Philip Gulley, que ele é um autor conhecido, assim, americano, e ele é um pastor quáquer. E ele tem um livro que é baseado no Eclesiastes, que é uma passagem bíblica, né, do Antigo Testamento super interessante, que é que fala que para tudo na vida tem as coisas, para tudo na vida existe um tempo para nascer, tempo para morrer, né, tempo para buscar, tempo para escolher, tempo para colher. E aí, no Tempo a Buscar, que é um dos capítulos, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o buscar ensina coisas que o encontrar não ensina. Então, estar atento ao que você está aprendendo na busca, né, quando você ainda não conquistou o teu objetivo, que às vezes você não conquista, né, te ensina coisas que você não aprende quando você está com a conquista plena, ou fácil, né, ou quando ela vem de forma tranquila. Eu acredito muito nisso. O mundo está apresentando para a gente possibilidades diversas de mobilidade. Sim. Isso é um fato novo. Essas possibilidades de fragmentos que são rompidos, frames que são vividos e deixados de lado, traz pra gente não só ansiedade, mas essa dificuldade de ser organizado ou de ter alguém para nos organizar. E eu acho que esse é um tema que precisa ser discutido no âmago, assim, no íntimo de cada um, né?
a ideia da servidão voluntária, né, de Etienne, tão bonita, esse manifesto, né, o discurso da servidão voluntária, é um negócio muito, muito atual. Fala um pouco hoje, disso, né? cara. Eu mesmo não conheço o termo. Esse lindo discurso, né, que Etienne faz quando escreve, é um livro pequeno, qualquer um pode ler, do quanto a gente, no fundo, quer ser controlado. Né? Gustave Le Bon, que fala sobre a psicologia das multidões também, né? e inserido numa França revolucionária tal, também fala a mesma coisa, né? Que na multidão você não tem o indivíduo. Né? Na multidão você tá não querendo ser liderado. Né? Você está querendo ser liderado. E o pior, você mostra o que de pior você tem, porque você está escondido atrás da multidão. Sim. Né? Os seus valores, eles são rapidamente modificados. Ninguém pensa quando está atingindo. Isso justifica, por exemplo, você brigar com alguém, querer matar alguém, porque o cara torce para um time diferente do teu. Então, a gente que é flamenguista, né? A gente que é flamenguista está super bem. Torcida, eu fui muito em torcida, né? E você vê que tem horas que hoje é diferente, que o estádio é diferente, é menos gente. Mas tinha momentos que você começa a gritar e quando você fala, peraí. Você vê, você tá com uma raiva ali. Não é? Você não sabe de onde vem. Exatamente. Que é a multidão, né? Exatamente. Então, a gente sair desse lugar de multidão tem sido complicado, né, Clê? A gente precisa fazer esse exercício o mais urgente possível. E se a gente não tiver como ideal, a curto prazo, se a gente não tiver como ideal de vida construir relações melhores, se a gente não restabelecer o diálogo, a corda vai esticar tanto que daqui a pouco qualquer decisão que você tome como executivo, como empresário, como pai, vai ser questionada. Porque não tem mais o caminho do meio. Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, dizia a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. O que mais tem sido difícil encontrar é gente que tenha o medidor da dose. A ampulheta certinha de qual é a dose. Então, esses extremos que a gente está assistindo, acho que eles inviabilizam. A gente vive o melhor mundo possível. Isso é uma verdade factual. Tem até um livro muito interessante, Factfulness, né? Factfulness, que é um livro maravilhoso, né? Que é você ter opiniões baseadas somente em fatos. E o livro constrói uma narrativa dizendo que a gente nunca viveu num mundo com tanta paz, com tanta erradicação de pobreza, com tanta busca de igualdade. É tudo factual, é verdade. A ideia medieval, a gente era... Cara, as pessoas eram queimadas. Imagina, Inquisição, mas o que a gente já não teve aqui? Guerras. Então, guerras mundiais, ou seja, a gente está num momento de mundo interessante. Só que muitas vezes a gente desperdiça esse lugar que a gente chegou, porque o diálogo exige esse bem maior que é o tempo. Então, eu prefiro o lugar quentinho do ódio. O ódio é um lugar quentinho, né? Quando você critica alguém, quando você vai na rede social e você aponta o dedo para alguém, né? Primeiro que você não percebe que tem 4 apontados para você, né? E segundo que você meio que se abastece, você fica acomodado no lugar de ter dado uma porrada em alguém, de ter criticado alguém, de ter botado para fora um juízo de valor sobre alguém. Quando no fundo, o que a gente precisa é o contrário. O que tem sido difícil é a gente conseguir o diálogo. A gente está assistindo isso, cara. A gente assistiu isso na pandemia, está assistindo. Já deixou de ser epidemia e passou a ser uma guerra política de todos os lados, no mundo, universalmente falando. Então, e as narrativas vão mudando. E o pior, e aí voltando à ideia do discurso da servidão voluntária, o quanto o medo é a melhor forma de domínio, né? E a gente, sem perceber, nós todos aqui, a gente foi, de alguma forma, amedrontado, e por conta desse medo, a gente gerou uma inércia, que gerou um domínio, que possibilitou que a gente chegasse até aqui sem uma solução pronta para a gente passar por isso tudo. Um desses medos, por exemplo, era das pessoas que diziam, não sei se vocês lembram, que ia faltar álcool gel no mundo. Foi a primeira coisa que falaram. E a gente tem álcool gel sobrando. Todos nós temos álcool gel sobrando aqui, né? Disseram pra gente que ia acabar as máscaras. Não tinha como acabar a máscara. Pô, tem máscara em qualquer lugar. No chão, em tudo quanto é lugar.
Disseram pra você que você ia acabar com a humanidade se você mexesse errado na máscara. Ninguém mais fala sobre isso. Aí você bota a máscara no olho, né? O cara faz, ele mexe, joga álcool gel na máscara. Eu jogo, né? Álcool gel na máscara, borrifa. Cara, eu vi, gente, em Austin, nunca vou esquecer, que a gente riu muito porque teve um momento que era o chinês. Aí, pô, Estados Unidos tem de olho puxado, tem um monte. Aí você, essa chinês, o que é isso? Aí, tipo, por via das dúvidas, era assim, se tiver, era o que olho tava sendo... puxado já era. Tava no subconsciente das pessoas, olho puxado, chininho... Espirrou, você já tá o cara fora. Aí a gente viu juro por Deus, eu não sei se era japonês, chinês ou coreano, lembra aquela mão que a gente tinha quando era criança? Aquela mão que você apertava? Cara, tava vendendo isso a rodo, era o produto que mais vendia no online. Olha só. Aí todos eles tinham uma mão dessa. Então ele ali pegava o tênis, trazia o tênis. Meu Deus do céu, aí eu olhava cara. o tênis. Cara. Eu tava com dois amigos, eles saíram, cara. Pra rir. A gente chegou no hotel, a gente não conseguiu parar de rir disso por horas, que era assim, o ápice do pânico. É o pânico. E é engraçado, porque logo depois alguém muda essa narrativa e você não percebe que você foi amedrontado por ela e que já não é mais. Né? É que agora, notícia de agora, né? A gente vai botar isso no ar agora em maio. A notícia de maio é que agora tem a possibilidade do vírus ter sido feito no laboratório. Voltou a ter a possibilidade? Voltou a ter a possibilidade. E né? não se sabe se ela é real ou não. Não sabe se né? ela é real ou não. Então, assim, aí você vai, cara, se você se deixar. De novo, né? Eu acho que tudo que é apresentado pra gente precisa de bom senso e de uma lupa. Né? Você precisa olhar como que aquilo te afeta e como que você, de alguma forma, pode ser ou não um agente catalisador do que é ruim e do que é bom. Isso é básico. Né? O seu exercício de cidadania está aí. Né? Então, eu preciso me cuidar, eu preciso sair o mínimo possível, que eu posso. Mas, num país empreendedor como o nosso, com uma desigualdade abissal, como que eu, Pedro, posso chegar e falar o seguinte: galera, eu sou super a favor do isolamento social. Eu sou, porque eu posso. Porque para mim é fácil, tenho uma casa confortável, né? Tenho uma renda que me possibilita fazer isso, tenho uma internet que meus filhos podem fazer aula. Teus funcionários estão de home office, também. Eles também agora, podem estar. Podem fazer, né? Funciona, economia criativa. Agora, como que eu falo para meus amigos que frequentam a minha casa, os feirantes, que eles vão ficar em casa, porque né? O cara, ele avalia matematicamente, ele fala qual é a chance que eu tenho de ser acometido por essa epidemia e morrer. É 4%? Qual a chance que eu tenho, né, de morrer se eu não montar minha banca de feira durante 15 dias consecutivos, que era o primeiro prognóstico de isolamento. Então o cara avalia como você avaliaria se tivesse que botar a comida do Clemente Neto. E é bom a gente pensar o seguinte: teve um cara que veio aqui muito bem sucedido, que na cozinha ele falou: Clemente, eu perguntei, você tá bem? Ele falou: cara, vamos colocar as coisas, né, em contexto. O cara mais conservador dizia que você tinha que ter 1 ano de dinheiro guardado. E não dava, né? Ninguém nunca preveu que você ia ter que ter 2 anos. Então ninguém tá 100% bem, fora indústrias que por um acaso se deram bem nesse momento. E tudo bem, se dá bem nesse momento, que legal. Você vende algum serviço que está trazendo colo para as pessoas. É o que mostra que a crise nunca é universal. Aliás, esse é um princípio de quem é empreendedor. Sempre que você pensar que você está em crise, tem alguém que está sendo bem. Qual a rede social que mais cresceu? O TikTok. Porque entretém. Enquanto o Facebook... Para quem faz, inclusive, né? Para quem faz, inclusive. Porque enquanto o Facebook estava raivoso, né? O Instagram passou a estar raivoso também. Muito. No TikTok tá todo mundo meio dançando, mostrando um bichinho, fazendo piada. Então, aonde você quer estar? Você quer estar onde? Você quer rir, né? Você quer rir. Tudo bem, a empresa tem vários senões de questão de privacidade, uso de dados, etc. Mas é onde sempre tem alguém crescendo num momento ruim, né? Aqui mesmo, Casa 5 é um hub para que pessoas que ou perderam seu emprego ou entenderam que querem viver uma vida mais saudável, querem poder ter, sei lá, a liberdade de morar num lugar bacana, mas vender na grande cidade, né? Então aqui é para esse profissional que precisa gravar vídeo, precisa entender como que sobrevive nesse mundo digital. Pra gente é mais fácil, a gente tá nisso, né? Sim. Passamos por essa... A gente passou por essa curva de aprendizado. A gente não nasceu na internet, mas a gente foi obrigado a entender nela aos poucos, né? Essa questão de você virar escritor e palestrante também já é um turning point foda na carreira, né? Da onde veio essa necessidade? Você já fazia isso no dia a dia? Você era meio que um palestrante full time? Os pequenos... Você estava sempre dizendo alguma coisa legal, tanto que muita gente pergunta, como o Evans lá, você falou que um dia um amigo nosso chegou para ele e falou: cara, você é isso tudo mesmo? Porque às vezes gera dúvida, será que esse cara é legal mesmo? Porque tem muita gente que é assim, tem muita gente que caga uma regra danada na rede social e aí na vida
pessoal ou na sua equipe é uma pessoa arrogante, ríspida, deseducada. Mas você era uma coisa, sempre que eu encontrava era leve. O Rick, nosso amigo que a gente ama, que a gente já falou aqui, também tem um pouco isso, mas ele é mais profundo. Você é mais alegre, Ele é mais feliz. contemplador, né? Ele é mais contemplador, exatamente. Contemplativo. Você tem sempre um sorriso, como você não bebe, você é meio que estável, né? Porque quem bebe muito, tipo, eu não bebo também, mas eu tenho depressão, tomo meu remedinho. Mas eu tenho minhas instabilidades. Eu sinto você sempre estável, nunca tive mal, assim, num momento ruim, ou jogando uma energia ruim para as pessoas. Foi muito disso que já era falado, tanto que... Te diziam isso que eu tô te dizendo, diziam, cara? Você passa por mim e me faz um bem, assim? Isso é uma coisa que eu acho que é uma das coisas que dá mais prazer, né? Alguém fala que a sua energia é boa, né? Ou que você passa coisas legais, isso é muito legal. A palestra, sim, a tua análise é muito legal, porque nasceu naturalmente, tanto que acho que o meu storyteller, como eu me apresento nas palestras, é como eu estou falando aqui com você, é um prazer. Eu falo de coisas que eu realmente acredito, que eu vivo, o que faz com que seja mais fácil replicar sem dor, né? Sem ter que construir, né? um personagem e tal. Mas eu também, Cleo, eu acredito que eu surfei uma onda nesse momento, nesses últimos 10 anos, né? De palestras quase que diárias, assim, né? De ter essa oportunidade de estar dentro das organizações. Eu surfei uma onda que no mundo a gente estava tendo muito autoajuda acho que num nível de apresentação mais megafônico. E de repente, quando você fala de coisas mais óbvias, né, as pessoas que são mais normais se conectam mais efetivamente contigo. Eu ainda hoje, mesmo com todo o conteúdo que é produzido, com os livros, quando eu falo, assim, quando eu termino de fazer uma palestra, quando eu monto, eu sempre penso que eu falei muito, muito do óbvio. Assim, são coisas muito simples que não são faladas hoje. Então, eu surfei essa onda acho que de uma liberdade de arquétipo, sabe, de formato, que trazia essa coisa mais limpa, mais clean. Então eu fui investindo nesse lugar, né, de o que está sendo percebido, o que é óbvio, que as pessoas não estão vendo, mas que está sendo percebido por mim. E aí quando você fala, e é óbvio, você fala, pô, mas é mesmo, né? Pô, o cara tá falando, pô, eu acabei de postar um negócio de racismo aqui, mas eu nunca dei um beijo no meu porteiro, pô, será que eu sou racista, né? Ou então o cara tá falando, pô, os ordinários têm valor, pô, verdade, eu sempre fui ordinário, né? Então, buscar um pouco do óbvio, a gente tá num mundo, de novo, de excessos, né, cara? É muita maquiagem. Eu nem vou te falar que eu sou contra, eu fiz uma Bienal do livro, e eu tive a honra de fazer um painel internacional sobre felicidade. Então eu estava com o meu livro, Você mandou no inglês? Não, foi híbrido, né? Ah. Foi tradução. Era um coreano que escreveu, o Hanen Suneman, que escreveu um livro bacana, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. O Luiz Gaziri, Ciência da Felicidade, e o meu Empreendendo Felicidade. E a Melina Dalboni, querida Melina, intermediou. E aí a gente fez esse painel e tal. E aí uma das coisas que estávamos falando era que um dos temas era, mas essa felicidade empacotada das mídias sociais, ela não é ruim, né? Ela não é um exagero, tal. E aí o coreano, né, que é um autor best-seller, é um monge coreano, falou que sim, que era, né? Que as pessoas se preocupam em subir, ele até usou essa metáfora, esse exemplo, as pessoas se preocupam em subir lá no Himalaia e tiram uma foto lá de cima, mas não contam quanto foi sofrido subir, né? E aí o Luiz estava falando sobre a ciência da felicidade, eu falei, gente, olha que engraçado, eu penso diferente, e penso mesmo. Eu falei, a gente está acostumado, completem a frase, brinquei, né? A gente abre o jornal e a gente só vê o quê? Coisa ruim. Coisa ruim, né? Então eu falei, então a vida inteira a gente reclamou disso. Aí a gente encontrou uma mídia que a gente, quando abre, encontra coisa boa e a gente continua insatisfeito. Por quê? Porque no fundo, a nossa insatisfação não está com o que é postado, o que é dito no jornal ou nas redes sociais. Está com a nossa conduta. Né? É a ideia de que o espelho, né, isso vale para mim. Quando eu blasfemo, quando eu grito com alguém, eu falo muito mais sobre mim do que sobre a pessoa. Né? Se eu xingo ela, eu falo muito mais sobre as coisas que dizem respeito a mim do que a ela. Né? Isso é uma lógica de quem está descontrolado, de quem está descompensado, de quem está gritando.
E a não aceitação da felicidade ou do compartilhamento da felicidade é a prova cabal, é a prova de que a gente nunca vai estar satisfeito com o que é oferecido pra gente. A gente está em constante desalinhamento, e aí, para quem acredita, com o cosmos, né? Então a vida te oferece um monte de coisas. Quase nunca você as recebe né, com esse olhar de ampliação, né, de dádiva. Santo Agostinho falava muito da graça, né? Esse estado de graça, do que você recebe, do que vem a você. E ao mesmo tempo, quando a gente para pensar, ou quando a gente filosoficamente fala sobre essa graça, as coisas que são dadas pra gente, né, de graça, né, que vêm, aparecem pra gente e a gente aproveita ou não, quando a gente para pensar nisso, muita gente também se abraça nisso, nesse excesso de graça, ou vê graça, né, em tudo que se apresenta, para achar que é importante pra caceta. Bertrand Russell, que é um grande autor que escreveu um manifesto que se chama Conquista da Felicidade, que é um baita de um livro que eu adoro, que foi escrito há 100 anos atrás, não parece que foi feito hoje, ele passa grande tempo, vários capítulos do livro, falando sobre o que gera infelicidade para chegar na felicidade. Você lembra alguns assim? Vários, e um dos que é mais legal, e esse é bem marcante, porque é uma coisa que eu falava, ele fala de uma maneira diferente, mas fazendo uma interseção, ele fala que uma das coisas que gera infelicidade é a gente só querer fazer coisas nas quais a gente é exigido. Então você fotografa bem, aí você só faz coisas relacionadas à fotografia, né? Você entende de marketing, você só lê coisas de marketing. Você entende de música, e aí você o tempo inteiro está sendo cobrado para entregar alguma coisa foda. E quando de repente uma das soluções, ele fala de interesses gerais, eu falo de coisas banais, tem uma música que eu gosto muito, né? Inclusive, que é um samba que eu gosto muito, repare bem, né? Não é assim, a gente... Então, quando você fala de coisas banais, você está limpando a sua mente. Eu faço sempre uma analogia com o esporte. Eu a vida inteira tive o esporte, né, como competidor, então lutei minha vida inteira, jogava bola para ambos, sempre tive ali, né, o cara vai ser chamado para jogar no time, vai lutar, vai ser campeão de jiu-jitsu e tal, pá. Então, toda vez que eu botava kimono, até hoje quando eu boto kimono, quando eu vou jogar bola, esperam de mim que eu faça aquilo muito bem, né, na escolha do time, no treino e tal, tem sempre um olhar para você. E aquilo vai te estressando, sem perceber, porque você tá o tempo inteiro ali querendo ser bom, né? Quando você imprime uma coisa na gráfica, quando você está fazendo Só que o que você não é bom? Aí eu percebi que eu não era bom no surf. Aí você foi surfar. Aí eu surfo. Muita gente acha que eu sou um puta de surf. Não sou, eu sou pangaré. Só que no surf eu encontro descanso, porque se eu pegar uma onda e não pegar nenhuma, tá tudo ou se bem. eu amarelar pro mal, se eu entrar no mar, tá maravilhoso. Aquele momento é um momento que não tem ninguém me cobrando, porque eu sei que eu não sou bom naquilo. É o que acontece quando você escuta uma música que você está acostumado a escutar várias vezes. Não te, você já sabe a letra de cor, já sabe a história do compositor, mas te faz bem. Ou quando você vê um filme, né, sei lá, uma comédia, você sabe que não te agrega nada, mas te dá aquele descanso. Então, se atentar às coisas banais, fazer coisas, interesses gerais, é uma solução também para você encontrar essa felicidade, ou pelo menos para você limpar essa mente. A gente vive, cara, o que eu tenho falado, pedindo licença, né, pro termo, mas o que eu tenho falado nesse livro, que é uma espécie de obesidade intelectual. A gente acha que a gente precisa botar mais coisa na cabeça quando as nossas mentes já estão superlotadas, sem nenhum tipo de dieta e filtro. E aí mentes intelectualmente obesas geram corpos emocionalmente anoréxicos, né? Porque o pouco sentimento que você tinha, você já não tem mais espaço, você bota para fora de propósito, porque você não tem mais a capacidade de lidar com tanta informação que está aparecendo na sua cabeça. Então, o grande desafio desse momento atual, para você ser um pai melhor para o Clemente, né, que está nascendo daqui a 3 dias, né, para você ser um pai melhor, mais do que trazer informações, você precisa esvaziar sua mente. Porque mesmo que você repita o que seu pai fez, o que sua mãe fez, não vai dar certo, porque o mundo é outro. Então, e mesmo que você tente fazer o que você acha que eles... vai mudar de novo. Vai mudar antes de você fazer. Então, um dos grandes desafios que a gente tem não é encher as nossas mentes, é esvaziá-las. É colocar a página em branco para você poder reimprimir, como as crianças fazem. Como que você esvazia a sua? Você tem algo de rotina, assim, do dia a dia? Cara, tem. O meu exercício com os meus filhos é
essa limpeza da lixeira, né? Com aquele que você aperta o botãozinho. Porque as crianças têm essa capacidade de ensinar pra gente um mundo desprovido dessa expectativa, né? De você ser bom. O Bento, meu filho, tem 7 anos e ele deu a maior aula que eu tive. Esse foi um grande exemplo de esvaziamento de mente, que é o último capítulo desse livro, é o capítulo mais curto que eu escrevi na história. E esse capítulo surgiu quando, já com finalmente do livro da editora, eu recebi um dia, e a gente tem 24 horas só para mudar coisas ortográficas, não pode mais imprimir nada, colocar nada de novo. Eu percebi que eu tinha esquecido de um único tema, que era um tema recorrente nas minhas análises sobre ansiedade, que era a ideia da finitude, que é óbvia, né? Então, se você vai morrer, isso é uma certeza que a gente tem, cada dia que você passa é menos um dia que você tem de vida, e como é que você lida com isso? E aí, conversando com o Bento, meu filho, no fim de um dia, na pandemia, ele falou, papai, como é que foi seu dia? Eu falei, foi ótimo, amor. O teu? Ele falou, foi bom, papai, a gente foi fazer piquenique e tal. Aí eu falei, filho, e a gente criou esse hábito. Eu falei, Bento, você sabe, papai recebeu finalmente do livro. O livro do papai vai ser lançado. Aí ele falou, valor presente. Eu falei, isso, filho. Aí ele falou, Olha só que legal. já sabia. Ele falou, e aí, papai? Eu falei, filho, você não sabe. Você perguntou. Papai esqueceu de uma coisa que o papai já te falou. Papai esqueceu de um tema importantíssimo, a ideia de que todo mundo vai morrer. Aí ele falou, papai, por que você não conta a história do cemitério? Aí a história do cemitério tinha acontecido 2 semanas antes. E aí o Bento virou pra mim, aí eu virei pra ele e falei, filho, papai não pode mais botar nenhum capítulo. Mas aí eu liguei pra editora e falei, olha, eu queria escrever o capítulo mais curto da minha vida. Ela falou, Pedro, não dá. Eu falei, mas esse capítulo tem uma página. Eu falei, como assim uma página? Você pode me dar o verso, né? Faz uma organização. Ele fora de contexto, ele faz sentido? Escuta. Aí ele falou assim, aí o Bento falou assim, aí eu falei, filho, eu liguei pra editora e eu vou incluir esse capítulo. Esse capítulo tinha acontecido alguns dias atrás, quando o Bento, meu filho, tinha passado pelo cemitério São João Batista, aqui no Rio de Janeiro, pra gente ir pra escola, ele estuda no Botafogo, e a gente tinha passado pelo cemitério. Na volta, o Bento vira pra mim e fala, papai, o que acontece aí dentro? E aí eu vi que ele estava curioso, parei a bicicleta. É pergunta difícil de responder. Exatamente isso, né? E vai se acostumando, porque as crianças têm essas perguntas. Eu falei, filho, pra cá é que vem todo mundo que morre. Aí, foi direto, né? Exatamente. Ele falou, mas todo mundo morre? Eu falei, todo mundo morre. Ele falou, peraí, papai, a mamãe vai morrer? Eu falei, vai. Ele falou, você vai morrer? Eu falei, vou. Ele falou, eu vou morrer? Eu falei, vai, filho, todo mundo morre. Papai, como é que cabe todo mundo aí dentro? Aí eu falei, pergunta difícil, né? Eu falei, filho, é o seguinte, a gente começa num caixão. Vai piorando. Eu falei, a gente começa num caixão grande, depois a gente vai pra uma caixa menor e a gente termina numa caixinha junto com os ossos das outras pessoas da família. Ele falou, entendi, papai. Papai, por que tem tanta imagem do papai do céu, da mamãe do céu e dos anjos? Aí eu falei, filho, o negócio é o seguinte, aí você começa a ter que criar, né? Eu falei, o negócio é o seguinte, quando o papai do céu olha lá de cima, tem imagem bonita, ele leva mais rápido pro paraíso. Aí ele falou, pô, papai, tem que caprichar então. Eu falei, filho, exatamente. E ele falou, entendi, papai. Por que tem muro tão alto? Aí eu falei, já sei, Bento, você tá curioso. Vamos lá dentro dar uma volta no cemitério? Ele, a gente pode? Eu falei, pode. Entramos no cemitério. Quando a gente entrou no cemitério, a primeira coisa que a gente tinha no caminho central do São João Batista era um enterro. E daqueles que as pessoas estão se abraçando no caixão, chorando alto. Aí ele falou, papai, é triste assim? Eu falei, filho, mas pode não ser. Lembra quando o papai morrer, que o papai não quer que você chore. Aí rapidamente ele mudou o assunto. Papai, o que essa galinha tá fazendo aqui? Tinha uma galinha. Um bicho andando assim no cemitério. Criança maravilhoso, cara. Aí eu falei, filho. Ele falou, já sei. Essa galinha tá aqui atrás do dono. Eu falei, exatamente, filho. Ele falou, pai, vamos atrás dela. A gente começou a ir atrás da galinha. E ele começou a pular de túmulo em túmulo, estava no primeiro ano de ensino fundamental, começou a treinar a leitura das coisas que ele estava lendo no caixão, a matemática, o ano que a pessoa nasceu, o ano que a pessoa morreu. E a gente terminou aquele dia sentado no túmulo do meu avô, bisavô dele, tem uma foto do vovô, lanchando o resto de biscoito que ele tinha levado, sentado, fizemos selfie. Metade das pessoas achou que a gente estava maluco, a outra metade achou que era um passeio lúdico bacana. E no dia seguinte, quando a gente está passando de novo pelo cemitério, ele virou para mim e falou assim, e aí só quem tem uma folha em branco consegue imprimir esse olhar sobre as coisas que acontecem na vida. Né? Ele falou assim, papai, lembra que você me falou ontem que todo mundo morre? Aí eu falei, lembro, já parei a bicicleta, né? Eu falei, já vi que vem papo. Aí ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ele falou assim, papai, olha lá. Eu falei, tenho, filho, a única certeza que a gente tem na vida. Ele falou, papai, a vovó Vera vai morrer? Eu falei, vai, filho, provavelmente antes do papai, ela é a mãe do papai. A vovó deve morrer antes do papai. Aí ele falou, papai, olha só,
A vovó Vera é tão pequenininha, tão bagunceira, tão desbocada, que eu nunca sei se ela é criança ou se ela é adulto. Eu falei, você tem razão, Bento. Ele falou, papai, olha só, toda vez que a vovó vai lá em casa e ela senta pra brincar no chão com a gente, ela brinca tanto, que daqui a pouco você fala assim, papai, tá na hora de dormir, parece que ela acabou de chegar. Eu falei, você tem razão, filho. Aí ele falou assim, papai, ela é bagunceira, né? Eu falei, é, filho, pensando onde ele ia chegar, né? Aí ele falou, sabe por quê, papai? Toda vez a mamãe fala assim, sogrinha não traz chocolate, ela dá chocolate pra mim e pra minha irmã escondido. Eu falei, eu sei, filho, eu já percebi. Você fala pra não dar presente, toda vez ela traz um presente, mesmo que seja aquele mesmo presente que eu já tenho do jornaleiro. Eu fiquei como você. Eu enchi os olhos de lágrimas. Eu falei, mas aonde que ele vai chegar? Ele falou, então, papai, pensa comigo. Como que uma pessoa que vive a vida dessa forma morre? Caralho, bicho. Aí eu abracei ele, cara, mas aquele abraço profundo e falei, você tá coberto de razão. A vovó Vera é imortal. E aí eu escrevi um capítulo contando essa história, dizendo que a gente se sensibiliza, que foi um pouco do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, né? Coisas que as crianças, que os adultos não conseguem ver, que coisa linda quando ele fala isso. Né? É. O Pequeno Príncipe é maravilhoso, né? Quando pede pra desenhar uma cobra, desenha a caixa, fala, mas isso é uma caixa. Ele fala, eu não tenho paciência pros adultos. Os adultos nunca entendem que as crianças... Marcelo, Marmelo, Martelo, lembra? A mesma coisa. Por que é cadeira? Por que não é cadeira? Por que não é sentador, né? Coisas que a gente se pergunta hoje filosoficamente. E aí eu falei pra ele, eu falei, Bento, você tá coberto de razão, e escrevi, mudei o começo do livro diante desse capítulo, que tem uma página só, né, uma frente e um verso, a editora deixou, porque era uma frente e um verso, dizendo que um dos caminhos para a felicidade, para a cura dessa pressa patológica e nociva, é a gente procurar menos pessoas que prevejam o futuro e mais pessoas que nos ajudem a eternizar o presente. E que a minha mãe, que não é a pessoa que mais tem contato com ele, mas que naquela vez na semana que ela vai lá, ela se faz tão presente que ela vai ser imortal. Porque mesmo o dia que ela não esteja aqui, ele vai lembrar efetivamente daquele momento com ela. Esse bicho aqui é punk, né? Porque eu tava ontem, a gente tava lá em casa, a gente tava vendo um seriado. Ele escuta. Aí, não, eu vou falar de outra coisa. Quando eu olhei, tava eu olhando pro negócio, tava numa parte meio chata. A minha enteada olhando para uma parada, a minha sogra olhando para isso aqui e a minha mulher olhando para isso aqui. Ou seja, tava todo mundo junto sem estar. Separado. E às vezes a gente não percebe, mas eu já percebi o quanto é danoso, sabe? Porque você realmente está com as pessoas que você mais ama. E eu fui perceber, igual o negócio da aula de inglês, que eu percebi as ausências, esses papos de 2 horas. Há quanto tempo que a gente não fica 2 horas com alguém que você gosta ou admira, com atenção? Retida. Porque não tá aqui. Eu não tô preocupado se isso vai tocar ou não. E, cara, 2 horas com alguém que a gente gosta é raro, velho. Caríssimo. Porque você sai até pro bar, uma hora você vai pegar o celular, alguém vai pegar o celular, alguém vai tirar a tua atenção, né? É isso. E você vai se conectando com o momento presente. Esse é o elixir da vida, Clê. Acho que para tudo na vida, essa ideia da imortalidade diante da possibilidade da gente eternizar o presente, né? A gente fazer as coisas que a gente tem. Esse moleque é um exemplo, né? Por que me sensibilizou? Né? Ele tem uma gráfica, ele trabalha pra caceta, fisicamente longe daqui, mas ele ama isso aqui. Ele tá falando do pretinho, que tá ali naquela câmera. Que é maravilhoso, né? Porque a gente pega rápido esse exemplo. Bicho, o moleque é luz pura, é um baita do empreendedor, assim. Chegou aqui com os olhos brilhando, tem uma gráfica lá em Nova Iguaçu, ele tem um jornal comunitário, empreendedor mesmo. Então, você sabe, né, Pretinho, eu aprendo com você aqui um pouquinho todos os dias, né? E eu falei pra ele que eu quero que ele venda esse serviço, que vá atrás dos clientes, que cara, tipo... Pelo amor de Deus, eu acho que essa história de você... Porque tem muito o caô do tamo junto, veste a camisa para explorar. Né? Tem muito. No mercado criativo, então, acho que tem isso mais do que talvez nos outros, mais formais. Tem tudo quanto é lugar, né? Tem, cara. A ideia do caminho fácil, né? Seduz, né? Você ter alguém para fazer para você. No fundo, a galera gosta, né? De ter se esconder atrás, né? Vem cá, Rádio Bisa hoje, 2021, o que tá acontecendo por lá? Porque então, antigamente eu lia a Rádio Bisa através de você. Você era meio a marca. Porta-voz, né? Você era o porta-voz da Marco Levi. Eu fui conhecer depois. Eles estavam ali, super importante, mas é você que levava a marca à frente, né? A Rádio Bisa hoje está muito bem, porque acho que a gente exercitou um caminho muito interessante, que foi de abraçar o que o mundo apresentava pra gente o mais rápido possível. Então, no dia 15 de março do ano passado,
dia 16 para ser exato, a gente decidiu que o home office seria a nossa política definitiva. E lembrem que naquele momento apresentava-se para o mundo só 15 dias de isolamento. Mas a gente falou, cara, se isso é uma possibilidade, se isso já era uma possibilidade para a gente, vamos abraçar essa ideia. Então a gente mudou toda a cultura organizacional da empresa e o resultado que a gente teve foi de se adaptar muito rápido a essa realidade, não só de trabalhar à distância, mas em aceitar o desafio de se cuidar à distância. O quanto que a gente podia melhorar as relações por não ter o convívio diário, mas ao mesmo tempo o quanto que isso podia ser perigoso. Então, acho que o principal legado que ficou em 2021 do que a gente viveu em 2020 foi o abraçar do home office como uma experiência social, antropológica e possível, e realmente possível. Né? Para quem trabalha em economia criativa isso é muito mais fácil, então a gente também se beneficiou disso. Em termos de negócio, a Rádio Ibiza experimentou o que ela construiu durante uma vida inteira, que foi a parceria, o quanto o relacionamento é importante e o quanto a gente pode ser amigo das marcas, e a gente tentou fazer isso como um fornecedor, né, que era um custo fixo, enquanto marcas fecharam loja, a gente foi super parceiro e a gente recebeu essa parceria. O que de mais bonito aconteceu nessa relação foi dos clientes que de alguma maneira ou tinham que cancelar ou por algum desafio financeiro sofriam e mandavam e-mails lindos dizendo, olha, a gente sabe que o momento é difícil, mas a solução é essa. Então a gente investiu muito nisso e quando as coisas voltaram muito bem pra gente. A gente tem esse desafio, a gente ficou durante muito... Aliás, acho que também isso é muito importante ser dito, Cleide, diante da sua pergunta. Todo mundo se sente na obrigação de rapidamente e com pressa e não com velocidade, como a gente já falou aqui, dar opinião sobre tudo e sobre todos. A gente entendeu muito rápido que o que estava se apresentando para a gente era um fato inédito no mundo e que tinha pouca capacidade de ser previsto o que ia acontecer. Então a gente preferiu ficar calado. A gente não levantou nenhuma bandeira e a gente não assumiu nenhum compromisso que em algum momento podia, né, não ter sido levado adiante. Quanta gente que naqueles 15 dias fala, a gente não vai demitir ninguém. E aí depois de um ano de crise não tem como, você quebra ou você demite. Né? Então a gente foi tomando muito cuidado em ficar mais calado, porque às vezes o silêncio é mais importante do que o megafone na sua mão. Ou mesmo com o megafone na mão, você ter a preocupação de se manter em silêncio. No mundo de audiência, a gente esquece que o mais importante é a relevância. Então, a gente se manteve mais quietinho na nossa, fazendo o nosso trabalho de construir as identidades musicais. Voltar um pouco para a essência mesmo. Para a essência, sem falar muito. Essa foi uma decisão muito importante, com muita coragem no sentido de romper com o que todo mundo estava fazendo, né? De não ter que emitir opinião, porque era difícil, ainda é difícil emitir opinião sobre o que vai acontecer, para onde vamos. Né? Cara, para quem é da música, por exemplo, plataformas como o Shazam, né, deram muita força para plataformas como a Ibiza. Porque Sim. Você entra numa loja, você escuta Sim. uma música, dá o Shazam, descobre que aquilo é um determinado artista. Procura quem fez, vai escutar em alguma plataforma de streaming. A Lana Del Rey, por exemplo, foi descoberta assim. Sim. Avisaram pra Warner que tinha uma artista chamada Lana Del Rey que estava sendo muito Shazamzeada, sei lá qual é o termo. E quando eu te encontrei, aquilo, eu estava muito em busca porque quando eu te conheci mesmo, foi uma vinda minha de Nova York. Eu fui lá te encontrar. Foi a tua... Marcela Fogaça me levou. Marcelinha, que agora também... Amo ela. Mãe, eu amo a Marcelinha. Querida pra caramba. Beijo, Marcelinha. E eu falava assim, cara, isso aqui é um rádio. Vocês têm uma rádio... Só que, cara, ela é diversas rádios ao mesmo tempo. Porque a rádio que tá tocando no Animal é uma, na Farm é outra. Vamos usar esse espaço para promover música. E você... A gente ficou naquele papo e você um dia falou, cara, tive uma ideia, você lembra disso? Você falou assim, e se as bandas... claro que olha. A gente poderia ter um selo onde as bandas... autores, elas abririam mão do que é pago pro ECAD, apesar de não poder isso na lei, né, eu acho atual, e a gente usaria esse dinheiro que a gente vai deixar de pagar pro ECAD para investir nesses próprios artistas. Aí hoje, olha só, não sei se você tá sabendo disso, o Spotify lançou a plataforma de anúncios dele. Sabendo. Né? Que é revertida, né? Exatamente. Só que é diferente. Ele, na hora que ele entra, né, nesses playlists promocionais, ele assina um contrato que ele abre mão de parte do que ele receberia. Sim. Então, tá. Eu achei que era o... Não, ele sim. Só vai receber... Ele vai receber menos.
o cara vai pagar pra lá, mas ele vai receber menos. Então é meio um pouco aquilo que a gente falou, né? Que é o artista entender, peraí, não, mas eu prefiro estar nessa mídia do que receber esse valor agora. Talvez quando eu for a Marisa Monte, eu vá pensar diferente, que eu não vou precisar tanto dessa mídia. Mas eu acho que a gente está no momento de entender que existem diversos formatos, e se o nosso mercado da música ele ficar mais maleável para os acordos serem feitos meio handmade mesmo, peraí, cara, eu posso bombar na Rádio Ibiza, não preciso de ninguém, nem de uma gravadora. Óbvio, se você quiser ser o Luan Santana, é uma outra história, mas tem muita gente que quer ser o Silva, né? Quer ser o midstream, quer ter felicidade, mais tempo para estar com a família. E eu acho que esse é agora eu acho que existem tecnologias e até aberturas de pensamento para se formatar ideias como aquela que você teve naquela época. Sem dúvida. E o mercado tecnológico ajuda isso também, né? Muito. A possibilidade de você oferir o algoritmo, de você colocar para tocar, esse planejamento digital que você pode fazer. Ou parcerias com as próprias plataformas que já existem, já tem todo o sistema de pagamento organizado, né? Como que funcionou a Rádio Ibiza? Porque vocês tocavam muita música independente, que eu achava muito legal. Tinha muita coisa antiga, que também era uma coisa da Rádio Ibiza, né? Tocar muito Jorge Ben, a MPB antiga, né? Samba, que agora voltou a estar em voga, mas teve um momento que o samba estava meio deixado de lado. E eu parei de acompanhar, porque eu parei, no momento que eu estava ali com você, eu ficava olhando tudo, né? O que tá tocando hoje nas rádios das lojas? Ainda tem essa história de dar esse espaço para o independente? Continua exatamente dessa forma, principalmente porque a gente tem esse desafio de se manter não só atualizado, mas personalizado. Então, para você criar como a gente atende muitas marcas no mesmo nicho, né, no mesmo target de mercado, o que diferencia são detalhes de construção de marca, né, detalhes de posicionamento, detalhes de arquitetura. Então, para a gente chegar nesse detalhe, através do que a gente consegue garimpar, né, de um artista que às vezes é a cara daquela coleção que está sendo apresentada, ou daquela temática que está sendo feita, ou daquele chefe que apresenta um cardápio daquela forma. Então, continua essa pesquisa muito minuciosa do que é apresentado pra gente. Chega muita coisa. Ter o novo, né? Claro, e você hoje tá numa loja, viu que é fresh, o que é novo, o que ainda vai ser tendência. E hoje o mais legal é que essa proliferação de artistas independentes aumentou em muito o recebimento passivo da gente, né, de conteúdo. As pessoas mandam para vocês? Existe um canal para se mandar música para a Rádio Ibiza? Como que manda? Manda isso via os criativos, via Instagram, via e-mail. Acionou a gente está pronto para receber. É mesmo? E livre, Não, então total. Vocês estão ouvindo, e livre, gente. E o mais legal, livre de qualquer conceito, né, estabelecido, assim. O cara manda, faz sentido, a gente coloca. Também às vezes faz sentido, porque no caso da Rádio Ibiza, e eu sempre falo essa questão do posicionamento, né? Cada marca quer um tipo de música, precisa de um tipo de música. Então, às vezes, que não vai servir naquele instante, manda de novo um tempo depois, que às vezes pinta uma coleção urbana pra caramba, e aquilo que vocês estavam procurando, que era mais solar, naquele instante não cabia, né? Você sabe que a gente tem falado muito disso no curso de branding que eu tô fazendo com o Rick. Eu falei, cara, eu quero chamar um especialista de moda, porque eu acho que a música tá passando pelo momento que você tem que lançar muitos singles. Sim. E a moda é especialista em criar diversas coleções para vender o que a gente não precisa. E, cara, é um storytelling para cada coleção, né? E que não termina, né? Porque quando você entrega uma, você já tá criando a outra. Porque você não tem tempo hábil para colocar. E cada coleção tem uma história. Sim. E as bandas, os artistas não entenderam, porque assim, se lança o disco, ainda tem um pensamento, lancei o disco e agora? Não, cara, a moda antes de lançar uma coleção, ela pensa que ela vai falar por 2 meses, né? Então acho que foi por isso que eu trouxe o Rick. Aí ele até me explicou, ele falou, cara, aumentaram os números de coleção ao longo dos anos, a moda teve que se ajustar a contar mais histórias ao longo de um ano, né? Voltam os clássicos, tem sempre essa história de como que você vai reinventar e contar a história. E ele falou coisas muito interessantes, cara, que eu acho que pra quem é da música vai ser incrível. Foi muito incrível. Irmão, a gente começou sem rodar ampoleta. Quanto tempo a gente já tem de entrevista, Marcelo? 1h40. Então eu vou fazer algumas perguntas pra você e a gente fecha. Tá ótimo. Tá? É bom que dá tempo de Primeiro, eu queria te agradecer por ter vindo aqui. Pô, Cleo, eu te agradeço. Verdade, viu? Só da gente se encontrar. Olha, eu vou te falar uma coisa importante. Em tempos de pandemia, em que a gente tá isolado, né? Eu não tô encontrando amigos. Eu escolhi ficar com a família, então minha mãe, minha avó, minha sogra. Poder encontrar pessoas que a gente ama, cara, é um resgate do mundo que ficou lá atrás, assim. Mano, é bom que resgata você mesmo. Obrigado. A gente se conheceu num momento que foi muito importante pra você, foi muito acolhedor.
Muito bom, meu irmão. A gente não fez Você nada também. de fato, mas a gente fez, vai ver aqui, Não, a e gente te fez um encontrar disco. 3 dias antes de você ser pai. Porra do Pô, irmão, caralho. isso é maravilhoso. Vem Que cá, bom, pra meu quem tá começando agora, velho, muita gente me segue, tá começando nesse momento Eu vejo quando e você ajuda. tem um mix de se vitimizar, Uhum. tem muito, tem de achar que o mundo é o inimigo, que as gravadoras, que tudo. Eu até, escutando o que você falou, eu por muito tempo, eu polarizei muito na internet, eu tô tentando deixar de polarizar, Que porque Necessário pra todos é nós. necessário. Veio o Paulo Junqueiro da Sony e, cara, você fala, cara, ele naquele cargo, aquela companhia, ele tem que fazer aquilo que ele tá fazendo. Sim. Ele No não é papel. capaz de fazer uma outra coisa, né? Nem dá. Não dá, exatamente. Então eu queria que você falasse assim para esse cara que tá começando, para que ele olhe para esse mundo que ele vai enfrentar com esperança, mas com proativismo também. Ele tem que ser ativo, ele tem que ser empreendedor, né? Não tem solução. Não tem solução, também tem não dá, solução. e ficar em casa dizendo que, ou reclamando de que não pode, cara, mas eu sou artista, não quero postar, não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. O que você diz pra essa pessoa, cara? Porque o mundo vai mudar ainda mais, vai ficar mais veloz, e a gente, Vai. né, e a gente É um tá num momento processo que não foda, volta. e o artista, ele é sensível. E eu ouvi uma outra coisa aqui do Sérgio Peter, falou, cara, o artista, ele não é igual, o artista ele morre e ele é eterno. A gente vai vestir a camisa, a obra fica. Mário Quintana, né? Escreveu cara, no túmulo dele aqui, lá. Né? Se a Billie Eilish morrer daqui a 10 anos, ela vai estar na camisa das pessoas por décadas. O Mário Quintana botou isso lá no túmulo, eu não tô aqui, né? Esse é o único aqui. detalhe, né? Eu não tô aqui. Então me diz o que você acha que... Fala pra aquela galera que tá ali. Olha, a primeira coisa é que se a pandemia ensinou alguma coisa pra gente, é que com certeza a gente é líder da própria vida, porque não teve ninguém para ensinar a gente a lidar com home office, homeschooling, home wedding, não teve ninguém para dizer pra gente qual era o manual certo a se fazer, fiscalização sobre o que a gente fazia dentro de casa, né, não existiu, as nossas decisões afetavam diretamente o que estava acontecendo no planeta, e aí sim, pela primeira vez na história da humanidade, objetivamente falando, que fique pra gente, que a gente carregue com a gente esse olhar para essa liderança que está dentro da gente. Se a gente não desenvolver essa ideia de que somos líderes da própria vida, todos nós, eu e vocês, somos líderes e somos liderados o tempo inteiro, e lideramos pro bem ou pro mal o tempo inteiro, a gente não vai sair do lugar. A gente vai, ora, procurar o domínio confortável, né, que amedronta a gente, e a gente vai preferir ficar como vítima aqui, e ora a gente vai procurar a anarquia como solução, né, para qualquer tipo de opressão. Eu acho que, como diria Samuel Hahnemann, pai da homeopatia, a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. Que a gente fique com essa imagem de que quem teve que organizar o home office, a produção dentro de casa, cuidar dos filhos, pensar no que ia fazer, lidar com uma verba que enxugou, fomos nós. Você teve que resolver a sua própria vida. Leve isso com você. Você vai continuar tendo que resolver a sua carreira, a sua vida, as suas decisões. No final das contas, o sócio majoritário da tua vida é você, meu irmão. Não tem solução. Não tem jeito. Qualquer coisa que fuja disso, depositar nesses oráculos, depositar o pote de ouro, essa gaiola de ouro que a gente fica, né, aprisionado, mas a gaiola é bonita de ouro, tá tudo certo. Para você voar o teu voo, você tem que liderar a própria vida. Não tem E eu jeito. vou te fazer a última pergunta para eles também. Você está muito acostumado a escolher músicas que vão caber numa determinada comunicação, determinado posicionamento de marca. Como marca, porque hoje o artista ele é uma marca, ele é mídia, ele tem que estar se comunicando. O que você dá de conselho assim? São várias possibilidades, mas uma que me lembra, e aí a gente tem um caso muito emblemático, atemporal, é que o artista hoje ele não é só a obra dele, ele é a performance dele. O mundo é imagético, o mundo é compartilhável, o mundo é sensorial. Ney Matogrosso ensinou isso pra gente há 40 anos atrás, quando ele resolvia se maquiar para não parecer que era ele. Né? Muita gente acha que a coisa da maquiagem, né, já era uma indumentária, porque ele não queria aparecer, né, como artista, e virou um dos caras que soube aliar a performance a conteúdo como intérprete, né, porque ele não tem músicas dele. Então eu acho que essa ideia de que a gente precisa se preocupar com a performance talvez seja uma grande dica, baseado nesse grande artista, um dos maiores que a gente tem, que sempre se utilizou da performance, da cenografia, da comunicação sensorial e imagética para se colocar no lugar que ele tinha que estar, sem abrir mão da descida do palco em ser um cara extremamente correto, ético e distante das
polêmicas causadoras de ruído, das bandeiras. O Ney, ele é um belíssimo benchmark para o mercado. No palco ele consegue extravasar aquele excesso bom, positivo, né, de sensações, de indumentária, de cenografia, de uma voz maravilhosa, de uma interpretação de dança, de arte, né, na essência. E quando ele desce, é um cara que você não sabe onde ele mora, o que ele faz. Ele se mantém na dele, recluso, com o mesmo corpo, com o mesmo manequim, com o mesmo jeito, com a mesma cara que ele tinha há 40 anos atrás. Acho que é uma boa... Me veio ele à cabeça, mas eu acho que é uma boa forma de imaginar a carreira. E uma outra coisa para fechar a tampa você falou muito do silêncio, né? E a gente vê os artistas muito se sentindo na necessidade de se posicionar extremamente a favor ou extremamente contra todos os dias, o tempo inteiro, em todas as coisas que aparecem na frente dele. E eu já falei várias vezes nos meus vídeos, gente, quando o país está polarizado, cada vez que você fala uma coisa, metade talvez não goste. Isso se der tudo certo, porque talvez metade te odeie. Você acha que um artista hoje tem que se posicionar o tempo inteiro ou ele pode se dar o luxo de ficar em segredo, em silêncio? Eu acho que ele pode ter a seguinte análise. A melhor forma dele ajudar o planeta é com uma dos melhores remédios para um momento difícil, como esse, que é a arte. Se você é um artista de verdade, compartilhe a sua arte, melhor do que a sua opinião. Para sua opinião vai ter um monte de gente com opinião igual, que de repente vai compartilhar com mais embasamento. Agora, a sua arte é sua. Então, o que eu quero ver? Menos opinião, muito mais arte. Irmão, muito obrigado, porra, cara. Obrigado mesmo por ter vindo aqui, tá? E conte com a gente muito. Saber que você vai ser papai. Moleque. Melhor aventura da vida. Gente, eu me emocionei aqui com a história do cemitério. Essa. Eu vou ficar... Vocês sabem que eu às vezes sou mais polêmico. E eu falei pra você aqui antes de começar a gravar. Eu acho que a rebeldia pela rebeldia, ou anarquismo pelo anarquismo, né? Você destrói mais do que constrói. Eu acho que quando gera revolta mesmo, eu fiz um vídeo que viralizou no TikTok e as pessoas começaram a me olhar como hater da Anitta. Imagina, eu já elogiei a Anitta 200 vezes. Eu vi. Mas quando eu vi ela humilhando a equipe dela no meio de Honório, aquilo me deu uma dor no estômago. E que era recorrência já, né? E como se aquilo fosse liderar, fosse ser um empreendedor, se aquilo tivesse resultado. Mérito. E aí eu fiquei revoltado, fiquei batendo no lado humano. Mas é um aprendizado te escutar, porque eu acho que eu tenho que rever um monte de coisa. Então foi transformador pra mim estar aqui com você. Obrigado, Clê. Valeu. O prazer foi meu. Obrigado por tudo que você faz pela música e pela sua capacidade de estudar e compartilhar. Mas eu vou pensar em esvaziar um pouco também, porque eu acho que foi outra coisa que eu escutei. Agora você vai ter que esvaziar com o teu moleque. Não vai ter jeito, Não vai ter jeito, irmão. Gente, a gente se vê no próximo vídeo, viu? Obrigado. Beijo enorme.